Estamos, né? Maravilha, Marginália. Hoje, nosso podcast é especial. Mas antes de eu começar a falar de convidados e tudo mais, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver o podcast. O que importa é que você nos veja, não é isso? Vai estar depois gravado no YouTube e também na plataforma Spotify, que a gente está providenciando para colocar lá também. É mais um Mad Max Podcast. Falar sobre muita coisa legal, falar sobre esporte, falar sobre vivência no esporte, falar sobre superação, falar sobre muitas coisas. Eu vou provocar um pouquinho os convidados hoje. Esse é meu papel, é provocar um pouquinho, tá bom? Mas é provocação de boa, vocês vão levar numa boa, tenho certeza absoluta. Antes de eu apresentá-los para vocês, eu começo sempre com um momento estoico. Eu gosto da filosofia estoica, eu acho que tem muito a ver, tá na moda agora. Sensacional. Sensacional. Então, eu sempre tento buscar alguma coisa que tenha a ver com vocês, tá? Então, eu separei uma frase de Sêneca aqui, em que ele Começou diz bem. sobre a providência. Olha só, aí você vai gostar. Ele diz o seguinte: eu te considero desafortunado porque nunca viveste um infortúnio. Passaste pela vida sem um adversário. Ninguém jamais pode saber do que é capaz, nem mesmo tu. Então, uma interpretação que a gente pode tirar de Sêneca com essa frase é o seguinte: que se você não passa por um infortúnio, uma dificuldade, uma dor, você não está preparado para as adversidades que vão aparecer no seu futuro. Por que vão aparecer? Então, se você é sempre o primeiro, se você não encontra uma dificuldade, se você não perde, você não vai saber se superar, não vai saber evoluir, não vai saber melhorar, não vai saber evoluir em qualquer campo da vida. E aí depois vem Nietzsche, que vai falar que o que não te mata te torna mais forte. Não é isso a frase dele? E é a pura verdade, é a pura verdade. E essa frase eu acho que tem muito e tem tudo a ver com vocês dois, né? Porque eu vejo vocês dois como um só. É uma união. Embora um apareça mais do que o outro, isso é natural, os dois têm que estar sempre juntos. Já que eu falei demais, não é isso? Tá bonito, pode continuar, tá ótimo. A gente vai discutir um pouco mais em relação a essa frase de Sêneca na vida de vocês dois. Senhoras e senhores, o Mad Max Podcast apresenta Ângela Borges. Ah, que prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ângela, eu vou te apresentar rapidamente. É um mini resumo da sua vida. Deu quase um livro. Ai, Jesus. Mas a gente tentou resumir o máximo que pôde. E depois, Vander Borges. Eu vou começar com as meninas, uma questão de educação e cavalheirismo, que você também é um habituê do cavalheirismo, não é isso? Assim procuro ser. Assim procuro ser, e com certeza é, porque a gente percebe isso, eu me espelho muito em você também. Depois a gente vai falar mais sobre isso em outras questões, não só na questão da educação e moral e ética, essa porra toda. Mas, Ângela, que há um tempo atrás eu jamais poderia imaginar que eu pudesse ter uma conversa com vocês dois assim. Eu sei que a gente não é hoje que eu tô te vendo, a gente foi alguns meses atrás aqui mesmo no Polo, pessoalmente, no curso que foi feito e tal. Por que isso? Porque você já deve ter feito a conta, não há ninguém
em atividade, talvez no esporte de modo geral, com mais títulos do que você. Eu tentei dar uma fuçada para ver se eu achava em qualquer esporte, sabe? Não encontrou? Não tem futebol, não tem no ciclismo, não tem no basquete, não tem no atletismo, não tem, cara. Não tem. Então só daí já é uma causa um impacto dentro da gente, né? Um impacto, claro, positivo e orgulhoso de estar e ser brasileiro, de saber que você é atleta hoje em atividade com mais títulos carimbado. Isso é muito louco, né? Vamos falar mais disso depois, mas antes de entrar nisso tudo, eu estou me adiantando aqui, que eu estou empolgado. Mini resumo. Ângela Borges, formada em Educação Física, que beleza, com especialização em treinamento avançado para mulheres. Quer dizer, deu um salto gigante aí na sua história profissional, né? Atleta Wellness e FBB Elite Pro, profissional, personal trainer, treinadora, palestrante, modelo, bacharel em administração de empresas. Que história é essa? Depois você vai contar. Com especialização em gestão de pessoas. De pessoas você gosta mesmo, né? Porque a gente vê nos seus vídeos, nas suas conversas com as suas alunas e alunos. A gente vê que você gosta de pessoa mesmo. Títulos. O mais recente agora, top 2, Mr. Olímpia, de 2021. Certo. Né? E aí que a frase de Sêneca me veio à memória. Porque eu ouvi você falando lá em Brasília que você só é a número 2 do mundo. Quer dizer, as pessoas têm a tendência de valorizar o que vence e não olha para os outros, né? Que são vencedores. Que só de estar no Mr. Olímpia teve que vencer uma pancada de fases para estar lá. E o esporte ele sempre foi assim. O esporte sempre teve um campeão em detrimento de todos os outros que não vencem. Sempre foi isso. Só que isso, em fase atual, ou na nossa era, criou-se um certo, vou usar uma palavra da moda, mimimi, porque parece que então todo mundo tem que vencer. Exato. Não se pode ter um campeão ou uma campeã e um vice e tal. Como se o resto não fosse valer de nada. Sempre foi assim. E que bom que o campeão chegou lá, a gente enaltece o mérito e tal, na maioria das vezes, né? Mas isso não tira o valor de quem chegou ali na disputa, porque só existe um campeão porque venceu dos outros. Agora, não tem sentido nenhum também, então vamos dar medalha ou troféu para todo mundo. Porque senão a disputa perde seu sentido. Exatamente. E você deixa de ter os infortúnios que te faz maior. Não é? E você estava falando lá em Brasília que as pessoas te julgaram, independente de questão moral para isso. É assim mesmo, a gente sabe que é. E chegaram a comentar, a Ângela, agora ela vai desistir. Não conhecem a Ângela. Não conhecem a Ângela porque só desiste quem de fato já entendeu que perdeu. Já perdi, então nem vou. Mas quem tem o espírito de campeão e de campeã se deixa abater por um campeonato importante, tudo mais, se deixar abater, e eu não vou mais porque que seria um choro, já perdi, não vou e tal, não quero. Medo, né? Medo, receio. Você pegou esse infortúnio que te aconteceu, não foi o primeiro, talvez tenha sido mais emblemático pela importância do campeonato, mas não foi o primeiro, ok? Mas você pegou esse infortúnio e ficou vocês quietinhos lá, trabalhando para chegar na próxima oportunidade e tentar novamente estar melhor, tentar. A história é que não é o que te acontece, né? É como você reage ao que te acontece. Exatamente. O que você vai fazer com aquilo que te aconteceu? Exatamente. Não é o que te acontece. É o que você vai fazer a partir daquilo que te aconteceu. É isso que você falou. Numa situação como essa,
pra mim, pra minha cabeça, de alguém que ainda tá nativa, que sempre, pô, são 10 anos competindo, onde é que eu tenho que trabalhar? É baixar a cabeça e trabalhar. Não é ficar lamentando, chorando ou desistir. Não sei o que que é isso. Eu acho que eu nunca desisti de nada, assim, da minha vida, que eu realmente desse importância e aquilo, né, de algo que faz sentido pra mim. Não lembro de ter desistido de nada. Posso ter adiado, né, dado prioridade para outra coisa no momento, mas desistir é uma palavra muito forte. E não faz parte do meu... Do seu vocabulário, não faz Não. parte do seu vocabulário da sua vida. E você também não poderia desistir. Porque, tudo bem, um ou outro vai dizer pra você, agora desiste. Mas há uma massa, uma imensidão, que talvez não fale tanto, mas espera que você volte. E espera que você volte melhor. Porque você cunhou, gravou a tua história como atleta em cima disso, desse tipo de valor. De não desistir, dessa resiliência, que é outra palavra da moda, de voltar melhor, de representar uma categoria inteira. Quando você subiu para o Pro, ainda IFBB, de uma categoria criada no Brasil, você estava levando o símbolo da categoria. Você como atleta. Não estou nem dizendo como brasileira. Você, Ângela, era a imagem da wellness no mundo. E daí, tudo bem, a gente pode discutir questões de formatação do físico para a categoria, de por que deu, não sei o quê, mas você é esse nome. E aí vem um outro gancho que ela falou na aula em Brasília, Wander. Quando você é a pessoa que está sendo mirada, focada... Você é a vidraça, né? É o que vai ser apedrejada, que é fácil apedrejar do lado da cerca. Mas eu falei que as pessoas que pensam assim é porque não a conhecem e porque não analisam os outros aspectos da vida. Tem uma frase que diz que uma coisa que você faz, né, do jeito que você faz é o jeito que você faz todas as outras coisas. Isso. Alguém que conseguiu concluir 2 graduações, né, que no Brasil é 4 anos cada uma, no mínimo, conseguiu fazer especialização, que é mais 2 anos cada uma, que mantém aí no próprio, você leva para a vida pessoal, um casamento de mais de 20 anos, é alguém que não desiste fácil, porque a prova está em todas essas outras coisas. Sim. Porque ela não desistiu em nenhum momento do estudo, não desistiu em nenhum momento de treinar, né, de seguir a carreira, assim como não desistiu em nenhum momento do próprio casamento. Que você vê que todas as coisas são interligadas. Né? Pois é. Não dá para separar a pessoa da atleta, é uma coisa só, né? Então ela é pessoa como é atleta. E isso ensina muito. Ensina muito. Eu fico pensando assim, Ângela, uma menina que esteja agora lá começando a carreira. Uhum. Se formou, não sabe muita coisa, joga numa sala de musculação, mas ela tem uma vontade, como você tinha lá atrás. Só que você já trilhou um caminho, então você é a pessoa que pode estimular, motivar essa pessoa a ser não uma nova Ângela, porque a Ângela é você, só tem você. Mas é uma outra fulana e tal, que pode ser tão grande quanto, ou maior, quem sabe. Exatamente. E principalmente, né, na minha função, no posto que eu estou, fazer com que essa pessoa erre o mínimo possível. Porque quando eu estava trilhando esse caminho e desbravando a categoria wellness, era através dos erros que a gente acertava, né? Não é assim, então vamos aprender como é que faz, tal. E a gente foi fazendo e a categoria foi crescendo, assim como o nome, Ângela Borges. Então, tudo o que eu aprendi nesses 10 anos é um livro aberto que está aí para quem quiser aprender, enfim, não precisar, né, cometer os mesmos erros. Uhum. Então, essa é uma função, uma missão que eu sinto que eu tenho. É um legado que você já deixou. E claro, tem muita coisa para acontecer ainda para aumentar esse seu legado. E quando você parar de competir, bom, depois nós voltamos nessa questão, eu quero falar o seguinte: 62 vezes campeã wellness. 62 vezes. Só conta o título, né? Você sabe sim. Se ganhou, né? Fora... Ainda no meu Instagram, né? 62. Cara, e eu fico... a gente fala aqui, né? Cara, 62 vezes, Wander, subiu ali. É muita coisa, cara.
62. Total de palco deve ter perto de uns 85. Cara, é um negócio absurdo. É um volume de... Se pensar, né, na preparação, e aí quando a gente fala do esporte, do fisiculturismo, propriamente dito, que o esporte é o teu corpo, né? Uhum. Não é como um jogo de futebol, que vai lá 2 horas, jogou, pronto. Você vive o teu esporte 24 horas, então são 60 vezes que você ficou 24 horas no teu esporte por um longo período para estar em cima do palco. Eu digo um longo período, mais do que isso. Eu digo que não houve férias para você. Não houve período de descanso. Que aí o Vander também disse lá em Brasília, estávamos viajando no aeroporto em Dubai, usou o aeroporto para fazer cardio. Sim. Era o que tinha? É o que tinha. Quer dizer, não há férias. Você disse outra coisa que ela fez. Isso não, você mesma falou. Cardio ao redor da escada. Na escada. Tá, gente, você é do sul do país, no inverno lá o frio pra pega. Caramba. O que eu vou fazer? Eu vou ficar... Não. Na minha casa tem escada, eu vou ficar subindo e descendo escada. Mas não é escada, não é aquela escada de academia, galera. Escada não, de... acesso ao segundo piso. Acesso ao segundo andar, né? Então é, sei lá, 10 degraus. Voltava de madrugada. 4 horas da manhã, porque você começava o teu dia às 6 da manhã na academia. Abrindo a academia, dando aula. E ali era até meia-noite, né? E é legal reforçar uma coisa nessa fala, porque hoje as pessoas... E eu não estou dizendo que isso é errado, né? As pessoas usam o gatilho do demonstrar que está fazendo, ou seja, mostrar ali a rotina, o dia e tal. Mas naquele momento, quando ela fazia isso, ela nem estava na internet ainda. Uhum. Então não era fazendo para alguém, para mostrar para alguém, era ela com ela mesma, né? Hoje, é claro, tem gente várias pessoas aí, né? Vamos citar aqui um dos bem conhecidos, aí, o Dr. Paulo Musi, por exemplo, Sim. que faz cardio ali de manhã, faz live e tal. Lógico, é muito legal você ter companhia para isso e tudo. Claro. Mas você fazer aquilo que você faz quando ninguém está olhando é que vai fazer diferença. Pois é, mas você já sabia o que queria. Eu queria... E nessa época eu não competia, Márcio. Isso não era nem pra competição. Você se achava esquisitinha. Muito. Eu me achava não, eu era esquisitinha. Eu tô falando que você fala isso em público, tá? Você achava meio esquisitinha e tal, daí talvez tenha nascido a vontade de, não, preciso mudar essa minha imagem, né? Trabalho com isso, inclusive. Mas era só isso? Ou você já tinha em mente, já sabia que você queria mais do que mudar a tua imagem? Bom, primeiro eu queria me olhar no espelho e gostar da imagem que eu estava vendo. Então isso foi o que me motivou primeiro a entrar na musculação, né? E aí depois, quando eu comecei a estudar mais, porque primeiro eu fiz administração, depois eu fui fazer educação física, porque educação física era a paixão. Sim. Só que naquela época eu ainda me deixava talvez influenciar pelo que os outros falavam, e né, muito jovem, educação física não dá dinheiro, educação física é pra gente preguiçosa e blá blá blá. E aí fui lá fazer administração primeiro, mas eu não sou de começar uma coisa e parar no meio do caminho. Então eu terminei, mesmo já sabendo que eu ia fazer educação física, eu terminei a faculdade de administração. E emendei uma pós, porque a pós era final de semana, e aí eu estudava educação física durante a semana. Né? Mas para terminar ali, aí comecei a fazer a tal da educação física. E aí quando eu comecei a trabalhar com isso, aí eu tinha que usar... em benefício do meu próprio trabalho também. Ó, eu tô conseguindo me transformar e ver tudo que eu tava fazendo, e era no experimento, né? Então, tem que comer quanto? Não sei. Eu comia, como é que eu pesava, como é que eu balizava quanto que eu tava comendo, se era muito ou se era pouco? Era uma semana, pesava lá, comia um tanto de cada comida, tanto de carboidrato, tanto de proteína. Na semana seguinte, vamos botar um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, mas não tinha noção de quanto que tinha que comer de carboidrato ou de proteína. Então eu fazia meio que meio a meio, 50% de cada, 50% de proteína, 50% de carboidrato. Aí, não, começou a sobrar um pouco de gordura aqui, então vamos baixar um pouquinho da comida aqui. E assim eu fui testando e trabalhando e tendo resultado. Que maravilha. Eu vou puxar o Vander na conversa aqui. Produção, eu vou ler o que você escreveu aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá? Quem escreveu foi a produção. Eu vou escrever aqui, Angela, o que a produção escreveu, tá? Vamos ver. Então, mais ou menos nessa época aí que você começou a perceber que precisava fazer alguma coisa e tal. Aí, conheceu, então, seu futuro marido e tal. E ele disse a seguinte frase: você precisa ir pra academia porque está com a bunda mole. A reação tá esse cara. Acho justo. Mas foi aí que você percebeu
que precisava realmente fazer alguma coisa para mudar o que as pessoas percebiam de você. Esse foi um bom infortúnio para você mudar. Na verdade, esse foi o meu maior incentivo, porque o que eu queria mudar, eu já sabia. Porque minha adolescência toda ali, né, até os meus 16, ali, até eu entrar na academia, entrei com 17 anos, 16 para 17 anos, que foi quando eu conheci o Wander. Então, até ali, eu sabia que algo estava errado, que eu não gostava do que eu estava vendo, mas eu não sabia como que eu ia fazer para mudar. Então, eu era uma pessoa que vivia encolhida, eu não queria fazer foto, eu queria botar biquíni, eu tinha vergonha do próprio corpo, até porque nessa idade ali, a maioria das meninas já estavam, né, desenvolvendo um corpo mais de mulher mesmo, com mais seio, mais A sua menarca, o primeiro ciclo seu foi com quantos anos? 15 anos. Já foi mais tardio. Já foi mais tardio. Então, isso eu já sabia que eu queria mudar, mas eu não sabia como. E aí veio ele com esse comentário, né, que poderia, ele foi, não sei se ele foi corajoso, até hoje eu não entendi. Isso aí não dá ponto sem nó. Mas ele falou aquilo e eu pensei, se eu não tivesse a cabeça que eu tenho, sempre tive, então não vou dizer que é de agora, eu poderia ter, sei lá, ficado tão triste, desmotivada e, né, ele estava apontando algo que na verdade me feria, né, era algo que me machucava, que era o meu corpo. Imagina, botar uma calça jeans, número 34, e a calça ficar frouxa no glúteo, nas pernas, né? Uma calça 34, que já era uma calça, tipo, meio quase criança, né? Então, eu usar o quê? Um 32? Gente, pelo amor de Deus, isso é de criança de 12 anos. A gente não voltou para aquela frase inicial? Não é o que te acontece, é aquilo que você faz com o que te acontece. Perfeito. E aí ele falou isso para mim, e eu fiquei pensando assim, eu fiquei uns minutos assim, né, assimilando aquilo, o que ele tá falando, o que é isso? E aí eu pensei, na verdade, quando eu recebo alguma crítica, dificilmente eu vou rebater aquela crítica ali, tentando me defender por alguma coisa. Eu vou analisar, será que faz sentido, não faz sentido? E se faz sentido para mim, eu vou pegar o que tem de bom e vou fazer o que tem que ser feito, né? E aí ele me levou pra academia. Então, literalmente eu não teria começado na musculação se não fosse ele, aquela frase maldosa, bondosa. Porque a intenção era bondosa. Mesmo porque, segundo você mesma, ele não disse nenhuma mentira. Não disse nenhuma mentira, não. Então você não podia brigar com ele por conta disso. Mas, conhecendo um pouco o Wander Borges, formado em administração e marketing, é consultor de empresas, empresário, investidor, gestor de carreira e com especialização em marketing digital. É a tua praia, essa é a sua essência. Wander, tudo bem, você era mais jovem e tal, mas você é um cara perspicaz, de uma sagacidade. Não tinha tanto. Talvez a vida ensinou um pouco mais. Claro que você não diria isso para ofendê-la. Você queria provocá-la e tirar isso dela, talvez a conhecesse um pouco e soubesse que isso fosse estimulá-la, né? Incentivá-la a querer mudar e tal. Agora, fala a verdade. Você falou só a bunda mole. O que você estava pensando nessa hora? Fala, porque até eu quero saber, porque eu nunca perguntei o que você estava pensando quando você falou nessa hora. A gente havia acabado de se conhecer, um pouco mais de 2, 3 dias. 2 semanas. 2 semanas e tal. Mas assim, lógico que isso não foi uma coisa tão consciente quanto eu posso visualizar hoje. Tá. Mas naquele momento já deu para sentir que ela reagia muito mais a uma pressão negativa do que uma pressão positiva. Então, e isso é muito importante você, quando está próximo a alguém, fazer essa leitura, né? Sim. Se a pessoa reage melhor com uma crítica construtiva ou com um elogio, né? Então, por exemplo, a Ângela, nos anos seguintes aí, todo o treinamento, por todos os treinadores com quem a gente teve contato, tudo, sempre que ela estava treinando, se ela fosse fazer uma série, por exemplo, no agachamento, fosse muito pesado, você chegasse e falasse assim, você consegue, vamos lá, né? Isso desmotiva ela. Agora, você fala assim, você é fraca, você não vai levantar isso aí. Aí ela levantava até o aparelho inteiro, né? Então, é uma característica dela, de reagir de uma forma, né, melhor com uma situação desafiada. Então, foi mais nesse sentido aí e que bom que funcionou. Que bom que funcionou, foi muito valoroso isso e também valoroso essa relação de vocês dois. Eu digo isso porque a gente percebe que é um amor correspondido. E isso é tão
quase que único, quase que... E é inédito porque vocês não teve outras experiências depois, né? E nem antes desse tamanho e tal. Então isso é tão valoroso porque a gente vê vocês numa união de parceria, de companheirismo, de uma aliança mesmo, né? É tão legal. É uma construção que vem sendo feita há longos anos, né? E que até eu quero aproveitar aqui e estender aqui um abraço à Bruna, sua esposa, né, que sempre nos recebe de uma forma tão amável. E eu também vejo em vocês essa mesma característica, né, de proximidade, de confiança, que é uma coisa incrível, né? Mas esses laços, eles são construídos, né, ao longo do tempo e com muitas batalhas, né? É um dia de cada vez. Né? Então, um dia de cada vez. E olha só, voltando àquilo que você falou, inclusive, né, do estoicismo, que eu adoro, né, que basicamente é você se conhecer, né? O estoicismo, na raiz, é isso, né? Você se conhecer. Então, à medida em que eu ia me conhecendo e ela se conhecendo, e a gente se complementou nisso. Então, isso foi muito legal, né? Você desenvolver essa vontade de ver o outro bem, né? De ver o outro evoluindo, né? Cada vez que ela evolui, que eu percebo essa evolução, eu vibro muito. E é fantástico, né? Então, é fantástico, porque a união faz de dois um só. E a conquista dela é a sua conquista e vice-versa. E é isso que é muito legal, né? E tem às vezes pode parecer algo muito difícil até de ser feito, né? Para a maioria das pessoas. E o que ficou muito mais... Porque o Wander teve um período, onde ele trabalhou no banco, em que os nossos papéis aqui eram invertidos. Ele era o cara que estava na frente e eu a pessoa que empurrava. Ele puxava e eu empurrava. Hoje a gente inverteu os papéis, né? Que é o lance de quem está aparecendo mais, mas a força vem dos dois. E quando eu entendi, para eu conseguir retribuir isso, né? Porque o período de banco dele foi uns 12 anos por aí, né? Herói. E aí eu já venho competindo aí há 10 anos, indo pro 11º ano. Para eu conseguir retribuir um pouco, porque o atleta, né, de fisiculturismo, principalmente, e aí a gente tem que ter, né, um parceiro um companheiro, alguém que realmente torce ali por você, porque o atleta de fisiculturismo, ele acaba sendo um pouco egoísta. Sim. Precisa ser. No sentido de que o que eu vou comer, aonde nós vamos ficar, porque eu tenho que ver se tem academia para eu treinar, né? Que eu não vou fazer. O que eu não vou fazer, independente da vontade do outro. E aí você chega num ponto onde até isso tem que ser balizado, porque senão fica pesado, né? Então, hoje, já tem um tempo, a minha régua aqui ele tá bem com isso? O que eu posso ceder sem deixar de ser a atleta focada no campeonato, enfim, e ser N, né, outras funções que a gente tem. Às vezes eu acho que as pessoas não conseguem fazer isso. Tipo, sempre os dois são egoístas. E aí o negócio não vai pra frente. Porque não é um dar o braço a torcer, os dois dar o braço a torcer e chegar no consenso. Não, isso é bom pra nós dois, né? E fazer isso como? Cara, se coloca no lugar da pessoa, do teu companheiro. Às vezes você lá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, vai ser assim, vai ser, né? Tá, e a outra pessoa, ela tá feliz com isso? Vocês não são um só? Não é o marido e mulher? A casa não é a mesma? O carro, às vezes os filhos? Né? E é isso que as pessoas perderam a noção. Se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia. Eu sempre falo, eu sou o maior crítico e o maior incentivador. Porque eu sou o primeiro a bater. Né? E bate forte. Desde o começo. Mas veja, eu fiz 40 anos esse ano. E nós já estamos há quase 21 anos juntos. Então, eu já tenho mais tempo andando de mão dada com ela do que sozinho. E os últimos 10 anos, em especial, foram muito intensos. Né? Os últimos 10 anos a gente fez uma saga aí pelo mundo, né? Viajamos muito, passamos quase que tempo integral juntos. Quando eu falo tempo integral, 24 horas juntos. E isso, para a maioria das pessoas, é quase impensável. Haja vista que vários exemplos aí, durante a pandemia, que as pessoas tiveram que ficar um pouco mais em casa com aquela outra pessoa com quem eles disseram sim, né? Sim. E não bateu, né? Porque no cotidiano geral da maioria,
acorda, troca 2, 3 palavras, cada um vai para o seu trabalho, se encontram depois às 6 da tarde, passam ali 1 ou 2 horas juntos, né? Se tudo estiver bem, né? Alguma coisinha à noite para se divertir, e acabou, né? E quando você passa um período maior junto, é óbvio que você acentua as qualidades, mas você quadriplica os pontos em que são incômodos um para o outro, né? Exato. Então, aprender a lidar com isso é um desafio diário. É um desafio diário, porque quem olha para vocês hoje, através de uma tela de Instagram e tal, nossa, que maravilha que é o mundo do Instagram. Mas o mundo realmente percebido, o mundo real, tem os seus altos e baixos. Mas eu nisso eu fico feliz assim, em poder falar, porque obviamente a gente conhece muita gente, e a gente conhece muita gente que é aquela história de se a pessoa é de verdade ou não, né? E nós conhecemos muitos casais que sabemos, por estar próximo, que não são o que mostram. Sim. E eu sou muito feliz em poder dizer que nós somos o que a gente mostra. Eu sei. Então, você que já conviveu um pouco mais, as pessoas estão sabe que Sim. A gente não é alguém na frente da tela e outros atrás. Sem a tela, fora do story, né? Até porque um personagem não dura muito. Né? Não dura muito, acaba caindo. Mas não entre vocês, porque essa negociação de ceder, agora é sua vez. Aí, Ângela, tem uma outra questão que é cultural pra gente, que no começo ele estava numa posição, você em outra, depois inverte, e para muitos homens isso é complicado. Perceber a mulher tomando a frente, pelo menos para as pessoas do rumo, da vida ali do casal, da família, que é uma família, é uma coisa invertida do que a gente aprendeu a vida inteira. Sim. Né? Então, esse é um valor que ele tem, mas eu, assim, se fosse na empatia, se fosse comigo, eu faria provavelmente o que você fez, mas eu teria, eu acho que, uma dificuldade no início, pelo menos, para entender que agora é a Bruna que vai. Então, mas nisso a filosofia me ajudou muito. Exatamente. Isso foi uma das coisas que a filosofia me ajudou muito, porque você trabalhar o próprio ego é algo... Eu não posso dizer que eu sou livre do ego, porque eu já estaria me entregando, né? Ninguém está livre do próprio ego, mas eu busco controlar ao máximo e olhar para as coisas de forma prática. Né? Hoje nós temos uma empresa chamada Angela Borges, e essa empresa tem que dar sucesso, essa empresa tem que ir bem. Né? E essa empresa, ela também está anexa à vida pessoal, ao casamento e tudo. Então, há um equilíbrio muito tênue ali entre, né, o que eu falo para Ângela, funcionária da empresa Angela Borges, e o que eu falo para minha esposa, Ângela. Eu sempre brinco que eu tenho que pôr os pontos até o meio-dia ali, né? Porque senão à noite não tem sexo. Você tem que E isso também foi negociado. Isso também foi negociado. Olha, briga comigo até meio-dia, porque senão depois não... Mas tem que ser. Tem que ser. Senão vira uma salada só, uma miscelânea. Mas aí tem um outro ponto também, que né? Quem aparece, a cereja do bolo, né? Tá lá em cima tá no topo. Mas a cereja do bolo não estaria lá se alguém não tivesse ajudado a colocar ela lá. Então, sem o papel do Vander, eu não teria sido quem sou. Até poderia ter tido sucesso de alguma maneira e tal, mas não seria a mesma coisa. Porque eu sou uma atleta, beleza, tricampeã mundial, tá lá, tô em atividade, uma plataforma gigantesca de aluna, blá, blá, blá. Mas eu tenho medo de muitas coisas. Eu tenho incerteza, eu também sou insegura, eu sou uma mulher, eu tenho meus dias de TPM, e quem é o cara, quem é a pessoa que tá lá segurando tudo isso? É ele. Então é ele que não deixa, muitas vezes, mesmo que eu esteja num dia ruim, que as pessoas percebam que eu estou num dia ruim. Porque os dias ruins acontecem para todo mundo. Existe uma corrente muito forte hoje, né, que a internet coloca como todo mundo tem que ser a cara do negócio, todo mundo tem, lógico, né, mas primeiro que o sucesso ele para cada um, né, tem um peso, tem uma forma, mas eu sempre tive muito claro que nem todo mundo pode ser capitão, né? Um navio precisa lá de um bom marinheiro, precisa de um bom mecânico, né, é aquela história, quando um restaurante, por exemplo, você tem lá um chefe renomado, mas ele só atinge a plenitude do que ele faz porque ele tem uma equipe, né, muito boa ali, que é necessária e que é extremamente importante e vital para aquilo.
né? E como acontece aqui no podcast, olha o backstage que está aqui trabalhando, né? É você que está aqui à frente, nós que estamos aqui em frente das câmeras, mas não seria possível sem eles. Sim. E esse entendimento é importante para as coisas, né? Para a vida toda, né? É isso que às vezes nos incomoda em particular quando a gente está viajando e vê alguém sendo arrogante com um porteiro, com um garçom, né? Porque ele não está percebendo o valor que está naquela pessoa, né? E eu não falo aqui nem só que todo ser humano, obviamente, merece e precisa ser exaltado e respeitado, mas aquela função é vital, né? E eu tenho certeza que o que eu faço é importante. Fundamental. Como a Ângela falou, talvez não fosse a Ângela Borges, que é... Até porque o Borges, o Márcio, é dele. É dele, é. Ela pegou o meu Borges. Ela pegou o teu Borges. Para vocês dois, eu quero falar um pouquinho da linha do tempo. Então, eu vou falar um pouquinho do passado. Eu vou pegar um pouquinho a questão da categoria, da parte atleta da Ângela, categoria Wellness, que a gente percebeu que sofreu algumas transformações desde que foi criada, e você teve que se adaptar a essas novas formatações de físico e tudo mais. E foi uma coisa também que você disse lá em Brasília, isso me chamou a atenção. A gente sabe que isso aconteceu e tal, mas quando a gente ouve você falando, que você é a que puxa a fila, né? É uma impressão, uma percepção que tem que escutar, tem que prestar atenção nisso. Então você disse lá, você deu uma aula sobre treinamento de glúteo e tudo mais, e a forma do glúteo, que agrada a vista do homem e da mulher também, é o glúteo redondinho, aquele bonitinho estético da mulher gostosa, entre aspas, ok? E a categoria da atleta wellness é a famosa gota, que colocaram esse rótulo para aquele glúteo, que tem uma forma de fato da gota e tal. Então, a wellness era mais redondinha o glúteo e agora está totalmente gota o glúteo. Totalmente Concordo com a tua opinião em relação à estética disso. Que quando você puder, vai voltar a ter ele redondinho e tudo mais, quando deixar de ser a atleta Ângela Borges de competição, a não ser que a categoria mude de novo, né? Tudo pode acontecer. Mas a questão é que eu quero te provocar vocês dois. Eu quero a opinião de vocês dois. Porque você está imersa, é atleta, vive aquilo totalmente 24 horas o tempo todo. E o Wander está com você, mas ele não é uma wellness, né? Ele tem as opiniões e as percepções dele. Você acredita que precisou se reinventar dentro da categoria? Eu estou tentando te provocar com a palavra reinventar, mas eu quero que a intenção é provocar mesmo, tá bom? De certa forma, sim. Porque eu vinha, né, de uma federação antiga, onde o padrão, até pelo fato de que a categoria foi crescendo junto com a Ângela e a Ângela junto com a categoria, né? Como eu falei, tive no primeiro vez que teve a categoria no Arnold, no Sul-Americano, no Mundial, na China, enfim, né, competindo aí em vários lugares diferentes do mundo. Então veio aquela crescente da Ângela e da categoria Wellness naquele padrão. Não era que a Ângela Borges em si era o padrão, mas era aquele físico, né, o físico da Ângela Borges que era o padrão. E eu fazia de tudo para manter aquele físico que era o padrão, e por isso que eu vinha sempre vencendo os campeonatos. Quando eu decidi mudar, que então né, teve a profissionalização da categoria Wellness dentro da NPC, indo para a Pro League, primeiro eu tive que reduzir um pouco o tamanho, então mudar um pouco a proporção, né? Lá tinha uma desproporção maior, então membros inferiores podia ser até mais avantajado, assim, um pouquinho mais de volume, eu pesava um pouco mais lá. Quando eu mudei, eu precisei fazer alguns ajustes, afinal era uma nova federação com as suas regras, né? E uma coisa que eu tinha certeza que eles não queriam é ser como a outra. Perfeito. E aí foi onde a gente foi fazendo alguns ajustes, baixar muito, até eu baixei mais ou menos uns 7 quilos de massa muscular para poder me enquadrar nessa nova federação, nesse novo formato da categoria. Eu confesso que, no meu ponto de vista, eu tive sucesso, porque eu saí de uma categoria onde eu era a campeã e fui ser a segunda na outra, sendo que já tinha meninas que estavam ali 2, 3 anos, trabalhando, né, para aquele padrão físico. Em nenhum campeonato eu fiquei tipo terceiro, foi todos no máximo segundo, os que não venci. E aí
cada vez mais que ia acontecendo, né, o de ficar em segundo, ali em primeiro, vinha o feedback, que também era algo que a gente não tinha na outra federação. Na outra federação não tinha o contato com o árbitro, não podia sair do palco, ou antes de entrar muito menos, conversar, ter contato no telefone, jamais. Então não podia assim, sair do palco, venci, ou sair do palco, perdi, vou lá pro árbitro perguntar, tá, o que eu posso melhorar, né? Isso não podia, não existia. Era algo visto como muito ruim, né, pela antiga federação. O que eu não acho que seja ruim de uma certa forma, porque eles podem te dizer o que você realmente está errando, né? Então dá para ter essa... E aí veio os feedbacks, e aí foi tentando melhorar e cada vez se enquadrar mais e vendo, fulano ganhou aqui, então vamos mais ou menos para esse perfil. Lógico que isso atrapalhou um pouco no sentido de que eu fui desconfigurando um tipo que eu gostava muito, né? Mas eu fui me apaixonando por esse outro perfil também, porque eu não gostava desse outro perfil, porque eu também nunca tinha estado lá. Mas hoje eu gosto do meu físico muito mais sendo nessa federação nova, que é um físico mais slim, né? Não tem tanta essa necessidade de ter tanta massa muscular, tanta definição. Então, digamos que é um físico um pouco mais até fácil de construir para quem está começando agora e tudo mais, né? E aí consegue facilmente com 2, 3 anos tá num nível muito competitivo. Mas eu tive que fazer esses ajustes. E aí você pensa eu estava lá já, sei lá, competindo há 8 anos. Trabalhando num perfil de glúteo, por exemplo. O glúteo arredondado, projetado e alto. Não me preocupava em nada em alongar o glúteo, né, nessa parte de baixo da gota, porque isso não era visto como uma coisa boa lá no físico, porque lá era muito esse padrão, como a categoria até foi criada no Brasil, o que era o perfil físico brasileiro? Pernão, bundão, cintura fina... E é isso, nada de um glúteo mais desenvolvido na parte de baixo, assim, né? Trazendo esse glúteo para a parte de baixo. E aí eu tive que começar a trabalhar isso. Eu, Ângela, vou ter mais dificuldade para fazer isso do que um atleta que está começando. Porque eu tenho eu tenho maturidade muscular, são 20 anos treinando, mais de 20 anos treinando. Né? E aí foi até o que eu falei lá em Brasília, que eu consegui que é muito difícil, porque ter projeção, volume, né, um bumbum na nuca, que se falava muito antigamente, quando eu dava, né, aula ainda na sala de musculação, a mulherada, eu quero meu bumbum na nuca. Então, a gente trabalhava muito para isso, né, eu estudei muito para isso, e agora estamos tentando, eu digo que não é fazer uma inversão, porque eu não vou perder algo que... Não é fácil perder massa muscular também, né? Teria que passar muita fome, fazer muito aeróbio e aí isso prejudicaria tempo. Então eu estou melhorando aquilo que eu preciso, eu tive que sim me reinventar para me enquadrar mais nesse padrão e ainda estou nessa busca, né, dessa, não dá para dizer perfeição porque ninguém é perfeito, né, mas da melhor versão. Entendi. E valoroso, e tem que engrandecer você ter a compreensão de mudar de boa, porque a gente é atleta de fisiculturismo, onde o esporte ele é eminentemente estético, e a gente olha sempre para um espelho como o Narciso olhou. A gente quer aquilo que é belo, que agrada aos nossos olhos. Você entender, eu sou bela assim, mas eu vou ter que mudar, é um processo. Não é só muscular ou físico, é um processo aqui dentro. Complicado isso. Vem daquilo que a gente estava falando até antes ali, né, das pessoas mandando mensagem, não, você está perfeita. Não, mas não é isso. Eu vou aqui pedir licença para fazer aqui um background conceitual aí da Wellness, e uma razão que me qualifica para isso é porque assim, eu tenho uma característica mais analítica, e ao passo que a Ângela estava no palco, eu estava à frente do palco, então assistindo tudo, né, de uma posição privilegiada, e acredito que, eu não sei a conta certa, mas provavelmente eu devo ter passado de 500 shows que eu já assisti, né, de wellness, então tem um bom feedback aí. A categoria wellness, ela começou, teve seu ponto de partida em 2005, no Rio de Janeiro, nos campeonatos de praia, né? Era um campeonato de praia e tal, de beleza praiana, né? Então o Gustavo, né, que hoje que é do Rio, decidiu pôr o nome de uma categoria e escolheu esse nome, Wellness, né, que foi um nome
a meu ver, sensacional, né? Na tradução livre para o português, né, não ao pé da letra, é bem-estar. Perfeito. Né? E que eu acho que tem tudo a ver, né? Demonstrar o bem-estar físico, né? E, então o tempo foi passando e em 2012 a categoria chegou aos palcos do Brasil, como de fato uma categoria dentro do fisiculturismo. Mas ainda estava se adaptando. E em 2013 entra a Ângela na história da categoria. Então ela pegou o início ali do momento em que a categoria de fato se tornou categoria. E essa construção da categoria foi em conjunto, né? A educação física, o fisiculturismo criou e manteve essa categoria, e a Ângela foi quem foi a figura à frente disso do tempo todo. Então, desde o primeiro campeonato do Estreantes, lá em 2013, as mudanças vieram acontecendo de uma forma muito forte, né? Para quem está ali próximo consegue ter essa percepção. Primeiro, as meninas não eram nem treinadas, na maioria delas, né? Só tinham uma estética natural, já mais curvilínea. A partir de 2013 para 2014 começou a se ter um pouco mais de qualidade muscular, de densidade, né? A Ângela veio vencendo alguns campeonatos e até que chegou no Brasileiro de 2014, foi o primeiro campeonato brasileiro em que ela ficou em quinto. 2013, né? 2013 ela teve no Brasileiro, ficou em quinto. Ou seja, logo no primeiro... Já chegou chegando. E ali já teve uma grande mudança, né? Que ela precisou se adaptar, que foi diminuir, né, muito, né, já o volume muscular que ela tinha, e seguiu para 2014. Então o Arnold, né, teve a apresentação da categoria pela primeira vez num Arnold Classic, que foi um salto enorme para a categoria, e a Ângela foi campeã da categoria, campeã overall, né, naquele evento. Então se mostrou para o mundo o que era o wellness. Naquele evento já estavam presentes árbitros internacionais. Seguiu os próximos anos ali, né, crescendo, e 2014 para 2015 já começou também um outro processo de transformação, que é a adaptação da categoria para além do Brasil, né? E uma das primeiras coisas que aconteceu foi a diminuição do tamanho do biquíni, que antes, na verdade, o aumento do tamanho do biquíni, né? Porque antes era um biquíni quase que em T, né? E depois veio uma norma ali para se ter um biquíni que cobrisse 1/3 ali, 3/4 do glúteo. Então né, já começa a mudar. As poses também, até no início não tinham poses. As poses que a Ângela venceu os primeiros 3, 4 campeonatos foram as poses que depois se tornaram poses oficiais, porque, né, a referência acabava usando, então se colocou lá como as poses. Então, naquele momento, a Ângela foi a criadora das poses. A partir dessa expansão da categoria para o mundo, aí entra uma outra coisa que, né, que eu acho sensacional que a Ângela tenha conseguido conquistar, porque ela sempre esteve nesses eventos. Então, o primeiro sul-americano, dos quais ela venceu 5 anos seguidos, ela estava lá, né? Então, eu não lembro em que país que foi o primeiro, fora do Brasil, se foi Colômbia, qual que foi, mas o mais importante é que aquelas pessoas tiveram a visão da wellness no ponto mais alto que a wellness estava naquele momento, né? Da mesma forma que quando ela foi campeã mundial na China, em 2018, os árbitros e as pessoas lá na China também viram o ápice daquele mesmo físico que estava iniciando lá atrás, em 2013. Então, isso tornou o tal padrão, né, de fato um padrão. Porque, veja, se não fosse assim, vamos supor que a Ângela não tivesse tido a vontade, a iniciativa, a coragem de atravessar o oceano e competir lá fora, alguém teria ganho lá, e talvez as características dessa outra pessoa lá, muito provavelmente, não seriam tão similares à da Ângela, até pela individualidade tão única que ela tem do físico, claro, né? E com a troca agora para a NPC, né, que a gente até usa essa questão de federação, mas não é uma federação, é uma empresa de eventos, né? De novo, mais uma troca forte em que a gente precisa se adaptar, e a adaptação dos glúteos, né, é a mais evidente fisicamente, mas existem outros detalhes ali, como por exemplo a própria apresentação, que nessa nova empreitada aí, dessa nova empresa, a apresentação conta muito, né? Não é só mais aquelas poses estáticas ali. Antes já tinha um certo valor a apresentação, mas era mais para o público. Hoje, essa apresentação ela causa um impacto muito grande também na hora de julgar, né? Então, e eu sei o quanto custou para a Ângela fazer essas adaptações, mudar, né, e aceitar a mudança. E aqui é o primeiro passo.
Importante. Aceitar que precisa mudar, que é muito difícil. Porque você sair de ser a primeira, mas que mostra um certo contorno, uma certa formatação do teu shape. Pô, agora eu não posso ser mais a primeira desse jeito, eu vou ter que ser de outro jeito. O que você quer, mano? Eu não tem erro, não. Não, tá tranquilo aqui. Tá? Eu não sabia se ele estava te oferecendo, você queria que tirasse. Não, eu ainda tenho. Você quer pegar isso, não? Você quer trocar? Tá tranquilo aqui. Obrigado. Agora eu vou apertar um pouquinho mais a provocação para vocês dois, tá? Eu usei a palavra reinventar, claro, para você entender o que eu quis dizer, mas já é uma palavra meio zoada, porque sempre me inventa duas coisas, uma coisa só duas vezes, né? Inventa uma vez só. Então, eu vou dizer assim, não, você não se reinventa. Se você não se reinventa, mas teve que mudar, na opinião de vocês dois, a categoria wellness, ela era uma no início e hoje ela é uma outra categoria, embora seja wellness. Quer dizer, era wellness em 2013, quando você começou, é wellness agora em 2022, mas eu sou de outro planeta e chego aqui na Terra e vim a primeira vez em 2013, eu via só você disputar lá o wellness e tal. Tá. Aí eu cheguei agora em 2022 e vejo você... Não, peraí, que categoria nova é essa? Ou não? Eu vou dizer para ti, então, Marcos, que... Marcos, não é que eu tirei Marcos? Vou dizer... certo. Tu me provocou aqui, me tirou... O que a minha percepção disso e o que eu tenho certeza até que é. Eu iria dizer que você está vendo a evolução da categoria wellness. Porque, veja bem, nós começamos no Brasil, nós expandimos para o sul-americano, nós expandimos para o mundo. E, de repente, nós estamos na maior lugar, né, na maior casa do fisiculturismo, que é os Estados Unidos. Uhum. E para wellness, uma mera categoria criada no Brasil, lá em 2005, onde não se levava em conta muito, né, músculo, até então, era aquela pessoa que já tinha, nasceu com aquelas curvas, né, que a categoria, enfim, se inspirou nessas mulheres aí. E hoje a gente está no palco do Mr. Olympia, o wellness está lá no palco do Mr. Olympia, eu ia dizer que você está vendo a evolução da categoria wellness. E que tudo isso, todas essas mudanças foram necessárias para que nós estivéssemos de fato e de direito lá no palco do Mr. Olympia. Porque se você viesse aqui, voltasse aqui em 2021 e tivesse a categoria igual, não teria tido evolução e nós continuaríamos aqui no Brasil. E hoje a wellness está no mundo e eu posso falar que, sem parecer, né, que eu estou sendo boçal, enfim, ou querendo aparecer, que eu tive uma parcela nessa evolução da categoria justamente pelo fato de eu ter me adaptado a todas essas mudanças. Vander, o que você acha? Era uma categoria, agora é outra, é a mesma evolução, como diz a Ângela, o que você acha? Existe uma coisa que é importante a gente entender, é o porquê as coisas acontecem. Veja, a categoria wellness, quando ela teve o seu start ali, no momento que ela começou de fato a aparecer, ela teve uma razão de ser. Foi quando, se você pegar o histórico da nossa televisão, que na época, né, a internet ainda era muito no início, você vai ver que foi no momento em que tinha aquele programa do Pânico, onde tinha as Paniquettes, lembra? Que elas tinham um formato maior, né, mais arredondado, mais forte, mais cheia de curvas e tal. Naquele momento se iniciou a categoria. Se você olhar como a gente está hoje, você vê o que tem no cinema, né? Por exemplo, que é o que baliza as coisas, né? O cinema, a moda, você vai ver que está muito mais para o perfil da wellness de agora do que da de antes. Se você for pegar qualquer filme da Marvel ali, você vê as super-heroínas e tal, você vai ver que não é uma biquíni, né? Não é uma menina mais slim, mais magra, mas também não é uma musculosa. Você vai ver que as super-heroínas têm mais a tendência do que é o padrão wellness. Então, a criação da própria biquíni, né, nos Estados Unidos, se você for ver ali o período histórico, foi num período em que as Miss ainda estavam em alta, então o esporte precisava criar sua Miss, e foi muito inspirada, né, nisso. E também os filmes americanos, você via aquelas meninas magras, altas, com um busto, né, avantajado. Então, o padrão dita a moda dita o padrão. Então, qual vai ser a próxima evolução? É um pouco difícil de dizer qual vai ser de fato a próxima evolução, mas onde a gente deve olhar
para ver de onde está vindo é da própria mídia. Você entender o que está saindo no cinema nos próximos meses, nos próximos anos, né? Isso vai ditar o padrão físico das pessoas, isso vai ditar o comportamento, vai ditar o tipo de cabelo, né? O corte que você usa. Né? Um exemplo é você hoje, que é um cara que acompanha a moda, e eu percebo. Se você for imaginar um médico há 20 anos atrás, em hipótese alguma, ele usaria um brinco. Hipótese alguma. Né? Então, assim, mas a flexibilidade que a mídia trouxe te deu hoje a possibilidade de estar assim, né? Igual barba. Hoje né, legal ter barba, né? Isso também é um processo que vem de 3, 4 anos. Se você for pegar, por exemplo, quando eu trabalhei no banco, cara, era raspado no máximo possível. Inclusive, tinha muita dificuldade para manter isso. Hoje você entra em qualquer banco, por exemplo, no mesmo, os mais tradicionais, no Banco do Brasil aqui, você vai ver que tem cara lá de barba, de piercing, de trança, de tudo. E faz parte, essa evolução faz parte, né? E evoluir para sobreviver. Alguns vão dizer até que tudo isso é cíclico. Né? Então, num certo modo, para tudo na vida, de repente a wellness, de repente pode de fato voltar a algum padrão parecido ou semelhante com o que já foi antes, né? Talvez, né, entre num processo aí de evolução de novo, e a evolução se torna exatamente. Eu tenho um palpite, né? Põe o palpite na mesa. Eu tenho um palpite que nos próximos anos, pelo que eu estou vendo, então vou te dar um exemplo. Há alguns anos atrás, qual que era a moda em termos de seios? Era encher o máximo possível, né? Que ficasse a ponto de ser visível que a pessoa colocou seio, né? Colocou esse silicone. Como é que é hoje? Né? Já está regredindo a ponto de a pessoa ser, olha, se não natural, o mais natural possível, a ponto de não dizer que fez uma alteração. E eu tenho a impressão que, pelo menos nas categorias femininas de entrada, biquíni e wellness, os próximos anos tendem a ser nesse caminho. Que as meninas fiquem tão bem fisicamente, mas não a ponto de você olhar e dizer assim, olha, teve uma intervenção de hormônios forte, ou teve uma intervenção até cirúrgica. Então, na minha percepção, né, a mesma coisa, Men's Physique, que é outra categoria. Para mim, a Men's Physique atingiu, nesse ano passado e agora esse, no máximo, o seu ápice em tamanho, né, e tende a voltar da mesma forma se você olhar a categoria bodybuilder. A gente veio com um período com os freak, né, os caras gigantes, depois a gente entrou num período ali meio que, né, numa curva descendente nos últimos anos ali do fio, aí veio o Big Ramy para dar aquele último respiro dos freak, e o último ano dele provavelmente competindo, e é muito provável, pelos outros que estão lá entre os principais, que nós vamos entrar na era estética novamente. Pois né? Seguindo, por exemplo, o que acontece com o clássico. Concordo com você, tem que lembrar que nesse período entre Big Ramy e Phil Heath, teve Shawn Holden, que infelizmente aconteceu com ele, né? Que já estava puxando para a linha estética. Linha totalmente. E voltou, o Big Ramy deu aquele último, né? E a ascensão da Classic Physique para trazer esse lado, que é uma categoria hoje que faz muito sucesso, para trazer esse lado mais estético, né? Porque... até porque a Classic Physique, como ela tem limite de peso, né, ela vai se manter ali, naquela linha. Então, né, a não ser que eles façam alteração de liberar 5 quilos a mais, o que eu acho pouco provável. Pouco provável. Então a gente vai ter, na minha percepção, nos próximos anos, uma tendência de voltar ao padrão mais natural. Até porque, dentro da sociedade, é muito mais aceitável, né? Sim. E mais vendável também. Mais vendável. Agora, um pouco do presente, né? E aí eu vou falar um pouco de missão e tudo mais. A categoria Wellness nasceu nas praias do Rio de Janeiro, onde tem a menina com as suas curvas e tal, do que a gente acha que é belo nos dias de hoje, que passa na rua e muitos homens vão falar, gostosa e tal. Virou uma categoria, foi evoluindo, como a gente acabou de discutir aqui. Algumas atletas hoje confundem. As atletas confundem, porque o público pode confundir, por ignorância, o esporte, né? A atleta confundindo ser atleta com sensualização extrema, uma erotização, para falar um português mais claro nesse sentido, acaba por trazer um certo julgamento da atleta, wellness, biquíni,
sobe no palco de biquíni com luz e música, os movimentos são movimentos femininos que chamam a atenção, enfim, para ela, como mulher, só que tem gente que confunde isso. E aí causa esse julgamento de quem é leigo. E você vai contra a maré. Você, o nome da categoria, né? O primeiro do seu nome na categoria, diz, não, eu sou uma atleta de UEL. Você consegue transmitir a ideia de que a atleta ela deve subir de biquíni, porque assim é a categoria, e isso não tem nada a ver com uma erotização da mulher, principalmente a brasileira, que lá fora, infelizmente, é vista também como um objeto sexual para muitos turistas que vêm de fora e tudo mais. Isso foi deliberado, olha, eu preciso fazer isso, ou foi natural, porque isso é berço, ok? Você aprendeu isso em casa. Agora eu preciso fazer isso porque está tomando um rumo que não é legal, preciso trazer isso para cá. Como é que é isso no dia a dia? Vocês conversam sobre isso, fazem estratégias sobre isso nas mídias. Eu acho que isso é legal de falar, porque senão toma um rumo ruim pro esporte. E até acaba denegrindo, né? A atleta, a categoria e principalmente as brasileiras. Porque a categoria saiu daqui, né? Nasceu aqui, foi pro mundo. E então tem muito... Todo mundo pensa que Brasil é carnaval o ano inteiro. E que pode tratar as mulheres como aquelas que frequentam o carnaval lá na rua, né? Vestidas ou não. E isso com certeza é muito ruim para as mulheres no sentido geral, né? Então isso foi algo muito natural por muito tempo. Nunca foi do meu perfil, né, expor o corpo de uma outra maneira, tanto que eu fui ter Instagram, quando eu comecei a competir que eu fui ter Instagram. Até então eu não tinha nem rede social, nenhuma rede social. Então, tudo aquilo que eu fazia para construir o meu corpo, ele era para construir o meu corpo para mim, e não para ninguém. E aí veio a competição, e aí criou uma rede social, mas em nenhum momento tem esse apelo sexual. Por quê? Primeiro porque aquilo me feria, né? Era algo que, para o meu conceito, para o que eu aprendi em casa. Outra, eu comecei a competir, eu também já era casada, então tinha um respeito aos meus pais, ao meu esposo, e aquilo que eu imaginava que, não, as pessoas jamais podem confundir, né, uma atleta que tem um corpo curvilíneo, bonito, que é desejo de muitas pessoas, com algo fútil. Então aquilo era, então até muito tempo foi algo assim, não, isso é meu, eu não pensava o que eu estava fazendo, mas eu fazia. Chegou um momento onde a gente começou a ver isso se perdendo muito. Eu continuava numa linha, mas principalmente por conta das redes sociais, das curtidas, dos likes, dos seguidores, né, começou a se perder, porque o que acontece? Se você postar uma foto de roupa normal, segurando uma proteína, por exemplo, lá na academia, vai dar um tanto de curtida, né? Vai dar um tanto de engajamento, de comentário. Quando você posta a mesma foto de biquíni, vira para trás e coloca o pote de whey aparecendo a proteína, aparecendo o teu glúteo, vai dar outro tanto de curtida. Mas aí o que era a minha preocupação? Que eu tinha muita mulher, né? O meu público é maior feminino. O que me deixava muito feliz, antes da gente conversar muito sobre isso, era o casal vir falar com a gente, minha mulher te acompanha, tá aqui, ou a mulher falando assim pro marido, segue a Ângela, ela treina assim, os treinos dela são legal, não sei o que, nananã. Nesse sentido, nunca era assim, segue a Ângela porque ela posta, o corpo dela é assim, ou, né, ou sei lá, é um corpo bonito ou não, nunca por esse apelo sexual. E aí a gente até foi conversar, porque que era o meu objetivo? Bom, se eu tô levando a categoria wellness pro mundo inteiro, eu sou brasileira, eu quero que os outros nos respeitem e vejam essa categoria como qualquer outra categoria do fisiculturismo. E não como algo que tá ali com apelo sexual. Só que aí tem as pessoas, muitas meninas, né, muita atleta, no vício da curtida. Só que o que elas não entendem? Curtida. Eu tô representando uma empresa.
Todo mundo que curte, compra? Não. Não. Muito pelo contrário, se eu tenho muita curtida de alguém que não é o meu público, que tá ali só por causa do corpo, eu não vendo o corpo. Eu, Ângela, não vendo meu corpo. Então, eu quero que esteja ali né, nos comentários, curtindo, pessoas que realmente se interessem por aquilo que eu estou mostrando. E no caso, naquele caso, estou mostrando uma proteína, né, e não o meu corpo. Agora eu tô lá no palco de biquíni, o que eu tô mostrando? Atleta, um corpo, mas um corpo trabalhado para uma categoria um esporte. Então, com aquela foto do palco, eu quero inspirar outras mulheres a ser atleta, a mostrar que eu vim lá, eu era aquela menina magrinha que não tinha, né, nunca imaginava estar num palco de fisiculturismo, passei por essa trajetória toda aqui e cheguei até aqui. Então, você que está aí, magrinha ou gordinha, você também pode chegar aqui. Então, era para inspirar essas pessoas, e nunca num apelo sexual. E eu acho que o Wander vai poder até falar mais ainda sobre isso, porque aí sim, depois de um tempo, isso tem foi algo pensado no sentido, como a gente pode fazer melhor isso? E aí, Wander, você, como homem também, né, que é uma visão de um outro lado para isso tudo, você conversa com a Ângela e tal, em relação a essas coisas também, de como vai ser a conduta dela. Isso envolve ética no esporte, envolve a moral da Ângela e a sua moral. Como é que você vai norteando esse pensamento e colocando isso para que as pessoas vejam a Ângela falando a respeito? Existe sempre aquela, às vezes até um mito de algumas pessoas que não conhecem a gente, né? Que acreditam que eu, em algum momento, balizei isso, né? Não pode fazer assim. Mas quem está mais próximo sabe que eu sempre deixei ela muito à vontade para fazer o que ela quisesse, né? Até porque eu conheço, eu sei que ela não vai, Sim. Nunca foi o perfil dela fazer. Hoje existe o que a gente chama de marketing kamikaze, né? Uhum. Então, as pessoas elas querem fazer o máximo possível no menor, né, espaço de tempo. E eu sempre, quando converso com algumas meninas que estão começando, quando tem essa oportunidade, eu falo, olha, você pode mirar daqui a 6 meses, você pode mirar daqui a 6 anos. Né? A minha preocupação sempre foi, quem vai ser a Ângela pós-palco? Né? Isso a gente conversou muito. Qual é o produto da Ângela? Né? Hoje a Ângela está com quase 1,3 milhões, né, no Instagram. Se você somar todas as redes aí, a gente ultrapassa mais de 2 milhões de pessoas, a um alcance gigantesco mensalmente, né, em todas as redes. Mas, primeiro, o que você está entregando de valor, que é o que vai ficar, né? E ela, daqui a alguns anos, quando ela não mais competir, esse valor vai se manter alto, porque o que ela está entregando não é o próprio corpo. Né? E existem umas pessoas que elas fazem ali um tipo de marketing, de propaganda ou de exposição que, se você for ver, a maioria dos que se expõem mais não está nem vendendo de fato alguma coisa. Né? A menina está lá, fica lá de perna aberta, de biquíni e coloca um texto bíblico. Né? E ela jura que todo mundo acreditou que ela está sendo polida, né? E está ali postando um salmo. Né? Mas assim, nem ela, né, no íntimo dela sabe que isso é verdade, assim como todos que estão observando sabem disso. Né? Então, eu fico muito confortável, por exemplo, agora na próxima semana eu vou lá visitar meu sogro, e a gente chega lá muito confortável, de cabeça erguida, porque a minha sogra acompanha todos os meus stories, os stories da Ângela, eles acompanham hoje, né, pelas redes aí, tudo que é feito, e eu tenho certeza, né, e já ouvi deles isso, do orgulho que eles têm de ver o que estão vendo, né, e essa é uma preocupação. Então, assim, as empresas que hoje estão com a Ângela, elas poderiam estar com outras meninas, que tem muito mais seguidores, né, existem uma centena de meninas hoje com 2, 3, 4 milhões, 8 milhões, mas aí a gente entra nos critérios técnicos de conversão, né, de quanto essas pessoas convertem e quanto essas pessoas de fato têm a cara da marca. Então, assim, né, no caso das meninas, elas estão fazendo mais trabalhos para lingerie, né, para sex shopping, para esse tipo de comércio, né, aí você tem uma certa flexibilidade maior para fazer um ataque, né, de marketing mais forte. Agora, se a busca não é isso, então, por exemplo, conhecemos atletas que a profissão dela, fora ser atleta, é advogada. Então, um conflito ali muito grande
né, entre o que ela faz como atleta, entre o que ela faz da vida pessoal, porque você diz, mas minha rede é minha vida pessoal. Não é. Tua rede é o teu trabalho, né? Quem não entendeu isso, está na hora de entender. Entendi. E isso é um conjunto. Então a gente busca estratégias, claro, de fazer conteúdos, né? E você pode observar assim no detalhe, por exemplo, quando a gente está filmando ela fazendo um exercício ali como um stiff, né? Eu tenho várias maneiras de filmar um stiff. Eu posso filmar na diagonal, como a gente faz muito. Ou eu posso pôr a câmera no chão, embaixo, no ângulo que pega o glúteo em cima, né? E óbvio que isso vai ter um apelo diferente, né? Mas como a Ângela falou, a gente encontra, né, com muita frequência as pessoas que o casal segue, que manda para o pai, que manda para a mãe, crianças, né? Que a gente tem que pensar nisso, no que a gente está deixando para o futuro. Então, a pergunta para essas pessoas hoje que estão nesse mesmo processo, que a Ângela, né, posso dizer que já está muito mais avançado, porque está muitos anos à frente, o que você vai ser quando não só mais a sua bunda for importante, né? E para a mulher, né, atleta, ela tem assim, teria que ter um cuidado ainda muito especial. A wellness, por exemplo, ela já tem um volume de massa que não importa a roupa, já vai chamar atenção. Sim. Né? E a mulher que tem um pouco de inteligência, ela sabe que ela não precisa usar disso para chamar atenção. Né? E a Ângela tem tantas outras características importantes, né, de beleza, né, facial e tudo mais, a inteligência, tudo que ela tem para oferecer, tudo que ela aprendeu ao longo desses anos, seria mesquinho demais, seria segurar muita coisa se fosse só usar o corpo. Né? E, claro, iria contra tudo que a gente, né, aprendeu, felizmente, da minha família, da parte dela, mesmo que viemos de condições extremamente, né, humildes, né? O pai dela trabalhando de pedreiro, né? Meus pais também com uma condição assalariada muito simplória, mas a parte da educação, daquilo que tem valor. Valores. Isso do valor e não do preço, né? Porque hoje tudo que você pode comprar tem um preço. Agora, valor é algo que não dá para não dá para comprar. Você tem. E uma coisa curiosa, porque as pessoas dizem assim, como é que a pergunta sempre entre as empresas, entre as pessoas no marketing é, como eu faço para me destacar no mercado? Olha, se você quer se destacar, não faça o que está todo mundo fazendo. O óbvio que ser dito. Mas aí ela vai lá ver um monte de menina postando fotos assim, né, com o maior cunho sexual possível, e começa a fazer aquilo também. Não, mas é que para ela tá dando certo. Mas é claro que... Mas como tá dando certo? Né? Fala, qual é o cliente que tá conseguindo com aquela foto? Aqui eu vou até pedir licença para usar um termo mais chulo, né, no teu espaço que é tão nobre, mas todo dia nasce uma gostosa bunduda. Sim. Todo dia tem uma lá. Pareceu. E eu falo que a Ângela, nesse período todo, ela já aposentou tanta gente. Sensacional. Olha, falando do futuro, depois... produção, eu sei que você já mandou mensagem para mim aqui, que passou o tempo, mas eu preciso perguntar umas coisas que eu não posso deixar de perguntar. Ainda em relação ao presente, tem a plataforma sua de treinamento, direcionada mais para as mulheres e tudo mais. Só que aí a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o podcast. Mas eu nunca vou ser a Ângela Borges, ou eu não quero ser uma Ângela Borges. Eu quero ser uma atleta wellness, mas eu quero melhorar. Então, quando eu vejo lá, a Ângela Borges está vendendo aqui uma plataforma, ela tem o treino dela, pô, é top pra cacete e tal, não sei o quê. Mas não é necessariamente para ser atleta de wellness, ok? Acho que até a intenção não é ser atleta de wellness. Na verdade, a plataforma, Márcio, ela foi criada com o objetivo... Eu dava aula primeiro na sala de musculação, depois de personal trainer e até de consultoria, né? Consultoria online. Mas isso é limitado. Eu não consigo ser 2, 3 Ângelas e atender mais pessoas. O dia tem 24 horas para todo mundo. E aí a plataforma veio no sentido de como eu posso ajudar, contribuir com o maior número de mulheres possíveis. Tendo uma plataforma de treinamento de qualidade, entregando um material tão bom quanto fosse para uma aluna minha de consultoria, mas porém com valor também acessível, porque o valor da consultoria ele é um valor que não é acessível para todo mundo, né? E então, primeiro eu pensei nisso, que tinha que ser uma plataforma que entregasse tudo o que as pessoas, né, o que as mulheres precisavam para evoluir.
Então, além de ser muito didática, por exemplo, os treinos que estão lá. Os treinos são todos feitos por mim. Tem vídeo de todos os exercícios. Então, assim, não é uma planilha de treino que você vai pegar lá agachamento, leg, extensora. Vai ter agachamento, leg, extensora, o que precisa fazer, o tempo de descanso e como faz, um vídeo de cada exercício. Então, assim, nunca entrei na academia, não sei treinar. Cara, pode começar aqui no iniciante da plataforma, porque eu vou te ensinar como é que você faz agachamento. Eu vou te ensinar como é que você faz uma cadeira extensora, uma passada, para você que nunca fez. Inclusive para quem treina em casa. Inclusive, aí a plataforma foi desenvolvida justamente na pandemia, né? Porque antes tinha muito esse lance do presencial, as pessoas vinham fazer aula muito comigo, e aí veio a pandemia, mas mesmo assim, vinha fazer aula, não dava para atender muitas pessoas, o horário sempre foi escasso. E aí, a Ângela treina em casa, pandemia que tá acontecendo, não tem academia, foi lá desenvolver treino para quem treina em casa. E isso ficou as pessoas aderiram tanto a isso, ao treino em casa, que até hoje a plataforma, eu faço um treino para quem treina na academia e um treino para quem treina em casa. A gente está entrando agora no 3.0 da plataforma, né? Então, no 3º ano. Então, alunas que já estão lá comigo há 3 anos. E a princípio foi feito assim, o primeiro, tinha Ângela Borges, né? Que era 12 meses. Chegou no final, a mulherada já, e agora vai acabar, o que vai acontecer? Não, calma, vamos fazer o 2.0. E agora, justamente nessa semana, já tá lá, meu Deus, tá acabando, e agora o que vai acontecer? E estamos lançando o Team Ângela Borges 3.0. E então, as mulheres se acostumam tanto a chegar lá, abrir, né, o aplicativo lá do Team, e tá lá todo dia, qual é o treino do dia, né, quantas repetições, tudo mais. E aí não é só o treino. Lá tem Dr. Felipe Donato, nutricionista muito renomado aqui do Brasil, ensinando elas a calcular a própria dieta. Então, porque uma pergunta às vezes fica assim, mas essa dieta ela é para todo mundo? Não, lá tem sugestões alimentares para quem quer perder gordura, para quem quer fazer ali, né, perder gordura, mas também que está num peso bacana, mas precisa mudar a composição corporal, e para quem precisa ganhar muita massa muscular e não está muito preocupado também com o ganho, né, um pouco de ganho de gordura. Mas e a pessoa entra, mas e eu? Não estou nenhum desses 3 aqui no momento, como é que eu faço? Você vai aprender a calcular a tua dieta. Então, ele ensina a pessoa a calcular a própria dieta. Tem a doutora Tatiane Faria com uma aula de hormônios para mulheres lá fantástica, falando tudo sobre hormônios, então esclarecendo sobre ciclo menstrual, o que isso interfere no físico, até foi a palestra que você fez lá em Brasília, né, muito, muito interessante. Então, é uma plataforma muito completa, tem vídeo motivacional, tem vídeo de flexibilidade, nossa... Como acompanhar a própria evolução, como se tira uma foto no espelho, tem tudo. Cara, que é muito, completo. Muito completo. E o objetivo disso foi atingir o maior número de mulheres possíveis. Porque eu levei muito tempo para conquistar o meu corpo dos sonhos, o meu objetivo, aquilo que eu, né, entendi, até que você me perguntou ali, quando você estava feliz com o teu corpo, né? E eu demorei muito tempo, porque eu não tinha um Team Ângela Borges, mas com base em esses 20 anos aí, treinando, estudando, ensinando, mais de 10 anos competindo, mais de 40 países podendo treinar com os melhores treinadores, com os melhores atletas, aprendendo com essa galera toda aí, com os profissionais, principalmente aqui da Uniguaçu, indo, né, vendo a galera ensinar ali, tudo isso está dentro da plataforma. E a plataforma ela não é algo que não muda, porque sempre tem novidade. Né? Então não é algo que... Exatamente. Está sempre atualizando. Então sempre que sai alguma coisa nova, o primeiro lugar que vai é para a plataforma. E assim, acho que o maior valor que tem nisso é você... Eu vou te convidar a acompanhar os relatos das alunas, os casos de transformação. É emocionante você ver. A pessoa lá entra lá e faz um depoimento espontâneo, né? Que a gente tem lá as comunidades e tudo, Facebook também, onde as alunas, e elas estão lá contando que uma que estava na depressão, que estava de cama, que queria se matar, obesidade em um grau muito severo, né? E assim, a maioria das nossas, né, alunas lá da plataforma, primeiro que é quase que 100% mulher, e segundo que a maioria são de mulheres a partir dos 30 anos, olha que curioso. O que não é mulher é ou o treinador que entrou na plataforma para pegar o conteúdo, para aprender, né? Mas assim, 99%, tipo, tudo que tem lá é para mulher. Não tem treino para homem lá.
Então, eu quero deixar bem claro aqui que meninos não são bem-vindos no Team Ângela Borges na plataforma. E além disso, tem todos... Quer dizer, calma aí, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Tem muito, né? Hoje a gente tem muito um público, até gay, né? Que Sim. quer desenvolver glúteo, perna. Sim. Então, esse público é bem-vindo. O que eu quero dizer é que se um rapaz, né, quer lá desenvolver ficar grandão, enfim, não vai ter treinos para ficar com os braços gigantescos, com as costas gigantescas, porque é mais voltado aí para quem quer desenvolver o corpo feminino. Inclusive o Reinaldo, que fez uma aula com você na Sim, Ironberg lá, exatamente. causa inveja em muita wellness por aí. Gente, um beijo aí pro Reinaldo. E outra coisa rapidinho aqui, só para você que você está com o tempo esgotado, que é importante falar. Eu quero falar mais coisa aqui com você. É tudo que a Ângela faz também fora da plataforma, né? Que são os cursos, os eventos. Então, por exemplo, teve esse agora de Brasília, que foi sensacional. Né? Ela vai estar fazendo um em Porto Alegre no dia 12, vai estar em Manaus, né? No dia 16, vai ter um evento em Manaus sensacional, uma imersão em treinamento. E aí é o dia inteiro, né? Então tem vários... Preparem-se para escutar o dia inteiro. Preparem-se. Falando agora, pegando para o futuro, eu quero falar outra coisa do futuro, mas eu não posso deixar de pensar, de imaginar você sentado, pensando no metaverso. Como seria alguém, eu quero fazer um treino com a Ângela Borges pelo metaverso. Você já passou isso na sua cabeça já, cara? Sempre, né? Claro que claro. já. Algumas coisas é que eu sempre tenho uma dificuldade de balizar em que ponto o futuro já chegou ou vai chegar. Né? Até esses dias a gente estava vendo, esse ano, se não me engano foi esse ano, foi ano passado, que coincidiu com um período... você lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Sim. Quando tinha aquele skate voador? Uhum. Né, que eu não lembro o nome lá que eles deram na época, e ele viajou para o futuro e ele andava naquele skate voador e era o ano de 2022. No filme. No filme ele ia para 2022 e andava naquele skate que não tinha rodas e tal. E nós estamos em 2022 e cadê o skate? Não, cadê carros que voavam? Cadê os carros que voavam? Então, balizar em que ponto esse futuro vai chegar que é difícil. É difícil. Então, a gente hoje tenta ser mais realista possível, né? Hoje ainda, Sim. Enquanto podemos ser realistas, mas é claro que sempre com um olho no que está acontecendo. Por isso a plataforma, né? Veio, por isso... Tão necessária. Tão necessária, tantas lives. Vocês conseguem atingir mulheres que jamais teriam uma chance de ir para uma academia, treinar com uma professora... boa, né, suficiente para lidar. Agora há pouco a gente recebeu uma mensagem ainda, tem um depoimento sensacional de uma mulher de 40 anos, 3 filhos, que mora no Alasca. Cara. É aluna do TIM. E com as fotos ali de antes e depois, ela perdeu 8 quilos já, feliz da vida, lá no Alasca. Qual a condição que teria isso, né? Pois é, aí a gente entende que dinheiro não é tudo. Exatamente. Né? Agora, falando de futuro, é o seguinte... Que bom que você, Ângela, né? Eu digo você porque o Wander não é atleta. Você é atleta, todo mundo fica admirando os seus músculos, mas músculo uma hora mia, acaba. Mas o pensamento não. O pensamento é para sempre. As suas ideias são para você para sempre. As discussões que você terá feito ao longo da sua vida, ninguém tira. Só que uma hora a atleta tem que se aposentar. E vocês já deram um spoilerzinho aqui, o Wander falou, o que será depois da atleta Ângela Borges? Não só em relação ao legado, dos valores e da moral, mas em termos de negócios mesmo, né? A marca Ângela Borges, para onde vai se direcionar isso tudo, ou não, eu quero só curtir a minha vida, eu e o Wander, num paraíso qualquer aí, ou não, pelo que eu conheço o Wander, esquece essa ideia. Descansa quando morre. Descansa quando morre. Tem já um plano para isso? Ou só conversas? Como é que tá essa parada? Na verdade, Márcio, isso já está acontecendo. Né? Hoje mesmo, eu esbarrei com um atleta na academia, e aí ele falou para mim a rotina dele. Eu acordo aqui de manhã, eu venho aqui, faço um cardio, daí eu venho meio-dia, eu faço um treino, daí eu volto para casa, moro aqui pertinho, eu como, aí eu dou uma dormida, daí eu volto aqui no final da tarde, eu treino de novo, aí eu troco uma ideia aqui e tal, daí eu volto para casa, daí eu durmo, como e durmo, e daí eu falei,
Ah, qual é a parte do trabalho? Eu pensei, né? Eu falei, quando é que tu trabalha? E aí eu pensei, né? Eu fazendo uma análise, pensando no que ele falou, fazendo uma autoanálise minha, né? Eu nunca fiz isso. Isso nunca foi uma condição minha, tipo, primeiro porque atleta no início entrou como um hobby, né, a competição, eu sempre trabalhei, né, em outras funções, e aí eu pensei, vidão, hein, calma aí que eu tenho só 30 minutos para treinar, e eu tinha 30 minutos para treinar. Hoje foi 30 minutos. Era o que eu tinha para treinar, 30 minutos, porque todo o resto, então eu estava sendo 30 minutos atleta no meu treino, aí eu tô me alimentando 24 horas como atleta, e vou fazer um cardio ainda antes de dormir, né? Não sei que horas, como atleta, mas o resto do dia é fazendo as minhas outras funções que nada tem a ver com atleta, né? Que é produzir para o team. Hoje mesmo eu tenho que entregar hoje os treinos do 3.0, então ainda tenho que fazer isso hoje. Tem as aulas agora, feliz da vida que eu tô aí em ser, né, parceira, companheira de vocês aí na Uniguaçu, então tem que pensar sobre isso, como é que vai ser a aula, tem os cursos que eu vou dar, que nem o Wander falou, né, em Porto Alegre, lá em Manaus. Tem várias presenças VIPs para fazer. Aracaju, a gente vai para vários lugares, a primeira presença VIP dessa maratona que é Aracaju, né? Aracaju, dia 8. Dia 8, acho que é. Dia 8. E aí, já tem muitas outras funções, aí fora isso, outras empresas que a gente tem. O que mais? Eu falo que eu sempre esqueço. Tem que arrumar tempo pro marido? Tem que arrumar tempo pro marido, tem que estudar, porque a gente tem que estar sempre estudando, né? Tem que estar estudando inglês. Hoje minha professora chegou para mim e falou assim, esqueceu de mim? Eu falei, mulher, não tô nem... Eu fiz 2 refeições ontem, eu falei para ela, mas aí já conversei com ela em inglês no WhatsApp, eu falei, já é alguma coisa. Então, essa transição, ela já vem acontecendo há algum tempo, né? Porque tudo que eu estou fazendo agora fora da minha carreira de atleta é o que eu vou ficar fazendo depois. É o que eu vou fazer depois, além de outras coisas que ainda vão aparecer, né? Mas são tantas trabalho, tanta oportunidade que eu tenho. Nossa, e nos Estados Unidos que a gente nem começou a atender ainda a demanda de trabalho que tem lá. É tanta coisa que se eu for pensar hoje assim, a parte atleta, ela tá 20% do que eu já venho fazendo, né, do que eu vou continuar fazendo depois de atleta. Então, eu já tô passando por essa transição. E eu nunca, né, tendo comentando ali o que o atleta me falou, eu vou fazer isso, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou treinar, eu vou fazer cardio, eu vou comer, eu vou dormir. Eu pensei, quando é que você vai ganhar dinheiro? Então. Mas eu né, sou responsável por cuidar dessa parte da empresa, Angela Borges, né, então, lógico que está no meu radar uma série de coisas, né, franquia, por exemplo, da próprio modelo de treinamento, né, existem outros mercados que a gente está explorando aí, que está lançando produtos, por exemplo, na linha de beleza, cabelo, maquiagem, uma série de outras coisas. Óbvio que eu estou sonhando aí com o patrocínio da Nike, Adidas, se vocês estão ouvindo, pode vir, a gente está preparado, né, mas o essencial, sempre que é uma discussão, uma conversa muito forte que a gente tem se eu estivesse no lugar da Ângela, então eu vou falar por ela aqui, eu não aceitaria que daqui a 20 anos eu olhasse para minha vida e a minha vida tivesse baseada apenas em ter uma medalha. Eu olho isso, né, respeitando o feito de quem tem uma medalha, e obviamente que e eu tenho muitas. Mas assim, você chegar lá aos 40, 50 anos e olhar para trás e saber que o teu grande feito na vida foi ter conquistado uma medalha, né? Sendo que o mundo te dá vastas possibilidades, né? Então não importa qual que é a desculpa que você vai escolher para ficar fazendo só o que você faz, porque cada um escolhe a desculpa que lhe convém, ou diz que é porque é família, porque não tem condições, porque não tem dinheiro, porque tem filho, não importa qual seja a desculpa, mas eu não vou estar feliz se chegar e eu estiver com a Ângela lá com os nossos 60 anos, que nós não vamos estar velhinhos sentados na varanda, não. A gente vai estar na atividade, correndo, fazendo um monte de coisa ainda. Conhecendo o mundo. Conhecendo o mundo. Eu quero que ela olhe, né, para o passado com a mesma tesão de olhar para o futuro, ou seja, que ainda está construindo, ainda está fazendo. Eu não quero que ela chegue lá nesse período e olhe para trás e que a vida dela tenha se resumido a ter ganho uma medalha. Né? Tá ali contando pro neto, eu teve um momento na minha história, na minha vida que tá aqui, ó, tive isso. Não, a história ela é uma construção contínua e esse período que a gente fez até agora para mim foi só o começo, né? Eu pretendo passar dos 100, então eu não cheguei nem na metade da jornada,
né? E eu espero que esses próximos 60 anos que eu pretendo construir, que a gente pretende construir junto, seja ainda muito melhor, porque hoje a gente tem uma bagagem de conhecimento que não tínhamos há 20 anos. Então a tendência é que cada vez mais as escolhas sejam melhores, cada vez mais os momentos de prazer sejam vivenciados de uma forma muito mais intensa, e cada vez mais a gente aprenda a tirar o melhor das dores, né? Que é inevitável, vai ter, e é o responsável, que é aquilo que a gente volta ao início da tua fala, né? Você precisa ser machucado para evoluir. Então, que venha muita pancada, que a gente está firme para... Que venha muitos infortúnios. E isso é muito verdade mesmo. Porque de todas as vezes que eu me superei, foi saindo de uma perda, de uma derrota. Porque a vitória, ela te coloca num conforto, entre aspas, né? Numa zona de conforto. Meio sem norte, né? Meio sem norte. O que fazer se eu já tô lá? Muito tempo eu fiquei nessa... Fiquei vendo quantos anos consecutivamente eu ficava vencendo. E isso também te traz um peso, que eu conto uma história, rapidamente aqui, de que a primeira vez que eu perdi, a primeira vez depois de ganhar, assim, anos e anos, tipo uma felicidade, não era uma felicidade, mas era uma leveza quando eu perdi. Ufa! Eu sou uma pessoa, eu não sou invencível, eu não sou um extraterrestre, eu não sou uma super-heroína, né, super-heroína de muitas pessoas, mas eu não tenho aquela força sobrenatural que você... eu sou igual a todas as outras pessoas. Então, aquela derrota, ela veio num alívio tão grande que era assim, calma, esse peso você não precisa carregar sozinha, já levou. Então, hoje, por mais que as pessoas pensam assim, é óbvio que eu quero vencer. Se eu não quisesse vencer, eu não estava competindo ainda, né? Mas o desistir, né? E aí a gente volta ao nosso início da nossa conversa, quando a pessoa fala assim, ela vai desistir, ela não tem noção do que é vencer. Porque quem está acostumado a vencer, quem sabe da responsabilidade que é vencer, tudo que já fez, né, para vencer e consegue perder e voltar ainda, continuar ali na atividade, vai muito além do que um campeonato, do que estar em cima de um palco, do que se preparar. Você está ali por um motivo muito maior, que é amor incondicional àquilo que você faz. E não existe, para mim, um atleta de nenhuma modalidade, mas principalmente do fisiculturismo, que seja um campeão, que tenha feito diferença na vida de outras pessoas, que não ama aquilo que faz. Sendo campeão ou não. E aí o que o Wander falou muito assim, não quero só ter uma medalha, o que eu vou fazer com essa medalha? Essa medalha ela vai para meu estante e vai ficar lá? Não. Então o que eu, Ângela, vou usar com todas as minhas medalhas para mudar, para fazer diferença positiva na vida das pessoas? E aí é onde entra o amor, porque você dá sem querer receber nada em troca. Uma coisa que aconteceu que é interessante também, que algumas pessoas, lógico, a Ângela nunca fez choradeira, quem acompanha sabe, mas assim, né, às vezes um momento aí de um desabafo, pós-competição e tal, que tá mais triste, né, normal, altamente compreensível, inclusive. Sim. Aí a pessoa assim, a Ângela não sabe perder, né? E às vezes a vontade era, se eu pudesse estar lá na frente da pessoa e segurar nos ombros dela e falar assim, pode ter certeza que a Ângela não sabe perder. E isso tem uma coisa que eu vou lutar para que ela não aprenda a perder, né? Ela não tem que saber perder, ela tem que saber ganhar, querer ganhar o tempo todo. O que ela precisa é aprender com a derrota, e isso ela tem feito muito. Né? Sempre que teve um problema, ela aprendeu. Mas essa história de você, eu vou aprender a perder. Cara, quem aprende a perder vai sentir-se confortável naquela posição. Né? Quem acostuma com o segundo lugar, com o terceiro lugar, vai sempre, eu tô ali, tô próximo e tá confortável. Não, eu quero que a Ângela acorde todo dia querendo arrancar a cabeça de quem tá em primeiro. Até mesmo se esconde no segundo, terceiro lugar, porque ser primeiro vai levar porrada. Ser primeiro não é para todo mundo. Então, não, sim, isso... E continuar recebe sendo... os pontos, mas também recebe vai de quem não gosta. A Ângela não sabe perder, eu posso afirmar para vocês que não sabe, se depender de mim, não vai aprender. Olha, aqui em relação ao futuro que vocês colocaram, né, tem uma frase de Pierre Dac, cineasta francês, que dizia que o futuro é o passado em construção. E para explicar essa frase dele, eu vou usar uma frase de um outro poeta nordestino, Ledo Ivo, que morreu na França, do Pierre Dac, inclusive. Que diz que o que sobra é a obra, o resto só sobra. E isso diz muito, porque ao chegar lá na frente,
não tiver lá com 70 anos, olha que coisa mais linda, né? E você olhar para trás, você vai ver toda a obra que vocês construíram. O legado que isso deixou, o que isso pôde ajudar pessoas enquanto você era atleta, quando você deixou de ser atleta, os valores que você trouxe, porque você é uma pessoa de mídia, então as pessoas te escutam, poderia falar coisas não tem tanto valor, que seria muito ruim, porque as pessoas te têm como exemplo. Então, quanta coisa. O que vai estar no seu epitáfio, né? O que vai estar no seu epitáfio. Exatamente. Agora, Estados Unidos. Resolvemos ir morar nos Estados Unidos, tudo bem, parece ser temporário, mas pode não ser, pode ser definitivo, quem sabe, né? Agora, qual que é a razão de ir para lá? Não é só aprender inglês, não é isso? Para atleta, para a pessoa Ângela, para o profissional, para a pessoa Vander, qual que é a parada de estar lá nesse momento? Vou começar essa fala, porque a minha percepção das coisas é diferente, obviamente, porque a Ângela tem a visão dela no sentido da profissão. Em termos de desafio, é o primeiro passo, porque você nada melhor do que testar suas habilidades de adaptação do que você saindo totalmente daquilo que... Da zona de conforto. De conforto, daquilo que lhe convém, né? Existe uma outra situação, nós já viajamos muito, né? Tivemos essa incrível possibilidade de conhecer, né, um bom pedaço do mundo, e eu posso afirmar categoricamente que existe gente boa e ruim em toda parte, né? A gente foi muito bem recebido e tratado de forma amável nos 4 cantos onde estivemos, e também vimos, presenciamos e tivemos contato com os piores seres humanos também em todos esses lugares. Então não é isso, né? Mais uma vez voltamos lá, é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Então nos Estados Unidos hoje, primeiro é a meca do bodybuilding. Você está lá onde as coisas realmente acontecem. Para a questão de aprender, como eu falei, de se testar e aprender inglês, obviamente, que é uma das coisas, nesse momento da nossa vida, eu com 40, Ângela com 37, é o momento ideal para fazer isso, ou, né, muito bom para se fazer, porque nós ainda temos vitalidade, disposição e tal. Eu, talvez, com 60, eu não teria esse mesmo ímpeto de mudar e tudo. Porque você vai criando raízes muito fortes, e quanto maior as tuas raízes, mais difícil é de você mudar, né? A tua adaptação, né? Você pega hoje e fala para alguém de 20 anos mudar um determinado comportamento, ele muda rapidamente, né? Para uma pessoa de 60, já esse comportamento vai ser muito mais difícil de mudar. Então, isso tudo convergiu para que nesse momento, né, a gente tivesse a opção de morar nos Estados Unidos. Se vai ser para sempre, para quando vai ser, não faço a menor ideia. Mas a gente sempre vai buscar, né, mudar. Eu acho que é isso também que mantém a gente vivo, né, com esse tesão de fazer as coisas. E comercialmente também existe uma máxima no marketing que é: quanto mais distante, né, você está do objeto que você idolatra, mais valor tem esse objeto. Então isso também acaba acontecendo em relação a quem, né, se distancia, né? As pessoas, ainda mais quando é do caso americano, as pessoas tendem a ver tudo que está fora como uma coisa melhor do que ela de repente é. E até nisso é interessante, né? Às vezes eu lembro que lá no início, quando a Ângela treinava lá na academia, na primeira academia lá que ela treinou, quando ela começou a ser atleta, de fato, ela já estava depois dando curso no Brasil inteiro, né? Ela já viajava o país todo, a gente já começou a fazer isso há muitos anos, a gente estava lá no Nordeste dando curso, mas o professor que estava na mesma sala que ela dando aula no dia de semana, nunca a viu como um valor a mais ou com alguém que ele podia aprender. Foi só depois, quando nós viemos para São Paulo, que aí aquela mesma pessoa lá naquela academia disse: nossa, a Ângela treinava aqui comigo, ela estava aqui e tal, aí começou a... Então você vê que realmente acontece isso. Então hoje as pessoas às vezes estão aqui do lado de grandes pessoas como você, por exemplo, que é um cara sensacional, está aqui, as pessoas têm acesso a você e às vezes não dão o devido valor. Aí de repente, né, agora, ano que vem que você vai estar passando um tour lá nos Estados Unidos, aí, de repente aquela pessoa começa a te notar: nossa, ela está lá, aí ela, talvez você tem que ganhar uma certa distância para que a pessoa te veja na plenitude, né? E isso também é um ponto muito bom para a carreira e para o momento que a Ângela está passando.
Para mim é muito a questão da experiência, da oportunidade, e eu falo que a gente tem uma coceirinha ali, que é uma... Quando o negócio tá muito bom, a gente fala, não, tá muito bom aqui. Tá muito Tá confortável. muito confortável, vamos sair daqui porque... Uma coisa errada. Não, porque isso não é normal, né? E aí quando tá... Que é exatamente a zona de conforto. Nossa, tô aqui morando, bonitinho. O negócio, a vida estava indo e poderia estar, né, sensacional. Eu tinha, posso dizer, até que uma qualidade de vida em termos de ter uma empregada doméstica todos os dias, alguém para fazer comida, né, alguém que buscava os cachorros, levava, que cuidava, todas essas coisas. É aqui em São Paulo. Lá eu tenho que limpar minha própria casa, serviço lá é muito caro, né? Então não é pensando, né, a vida boa, que as pessoas pensam assim, né? Mas é na experiência e a gente sabe que é se botar à prova. É lá que eu vou crescer, é lá que eu vou desenvolver, é lá que eu vou conseguir aprender alguma coisa além do que se eu ficasse aqui nessa minha zona de conforto. E é incrível que a gente tem isso e é os dois. Quando tá Tá muito o bom. mar tá calmo, tá Cara, delicioso. vamos mudar isso Vamos aqui. mudar isso aqui. Eu falo que eu lembro de quando, a primeira sensação de quando eu tive um mês em que eu paguei todas as contas, assim, sem sobrar e sem faltar, sabe? Acho que quem tá ouvindo aí vai se identificar. Né? Se você já chegou nisso num mês, assim, que você paga todas as contas, aí você senta no sofá e você tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa Eu não errada. tô devendo nada. Ninguém tá me cobrando. Um homem que não tem uma conta e uma mulher para fazer raiva não é um homem, né? Nossa, tu Tá afiado. tá bem, porque eu tô fazendo muita raiva. Meu objetivo é fazer mais raiva. Que maravilha. Olha aqui, a produção, cujo nome é Fernanda, ela ela trabalhou tanto aqui, olha só que linda que ela é. Várias gente nunca segue o perguntinhas para roteiro. fazer para A vocês. gente nunca segue o roteiro. Mas nunca segue o roteiro, mas é assim. Em respeito a Ângela e ao Wander, que já estão aqui no Brasil, correndo para lá e para cá, tem só Porto Alegre, Manaus, ali pertinho do outro, depois vai para Nordeste, sei o quê, Aracaju, sem tempo para treinar, ou mesmo comer como você gostaria de fazê-lo. Eu já deixo convite aqui para um próximo podcast. Vou guardar aqui, viu, produção? Vou fazer no próximo podcast com a Ângela e com o Wander as perguntinhas de casal, que você tanto... Nossa, tem tanta coisa pra contar. Coisa, né? Acho que vai ter que vir num próximo, porque tem tanta história pra contar. Então, mas... eu quero as histórias. Nossa. Aí tem o primeiro e tal, pra gente entender. Esse foi a introdução, né? Exatamente. Tem umas histórias cabeludas. Eu tinha umas perguntas também para fazer em relação a uma provocação um pouco até mais profunda na alma mesmo, mas eu Ai, deixo que bom que acabou no o tempo. podcast. Eu queria dizer o seguinte, Wander, eu queria te agradecer demais, porque desde a primeira vez que eu os vi aqui em São Paulo, lá embaixo, no auditório lá e tal, eu já pude e tive a oportunidade de dizer para vocês que sempre que eu os encontro, eu aprendo alguma coisa com vocês dois. Como pessoas. Como pessoas. E você, de uma gentileza comigo, pelo menos. O que é gentileza? É você dar uma coisa que você tem para mim e deixar de tê-la. Você deu para mim. Em todo encontro com você, você me acrescenta alguma coisa que era sua, mas eu estou te dando isso aqui. Uma ideia, uma dica, um ensinamento. Eu estou falando isso com maior tranquilidade, porque eu já te falei isso outras vezes, que eu sempre aprendo com você. Então, eu tive esse privilégio de encontrar com vocês, nesse caso com você. Eu não sou da área, eu tenho dificuldades que você tenta me ensinar. Devagarinho eu vou aprendendo, mas eu tenho que dizer isso para você aqui, para outras pessoas também ouvirem, porque você é realmente um ser humano diferente, é especial, tá? Ângela, eu quero dizer para você que você é uma inspiração para muita gente, é claro, mas depois que a gente passa a conhecer você mais de perto, né? Não conhece, a gente não sabe como é. Eu tenho, claro, nós não somos, não pode dizer que a gente é amigo, porque a gente se conhece há muito pouco tempo e não frequenta a casa um do outro, mas eu parece que eu conheço você já. Mas vai frequentar quando ir nos Estados Unidos, né? Frequentar quando for lá, com certeza já vou malucar lá, eu e a galera. Isso aí. Já tem até data para ir na Disney. Maravilha, nunca fui, vai ser a primeira vez. Então, eu quero dizer para você que, cara, assim, às vezes a gente se sente um pouco cansado
procrastinando algumas coisas, e eu me lembro de você, de toda a sua história que eu já ouvi algumas vezes você contando, algumas partes dela, nem contou, nem saí tudo e tal. E essa força, cara, essa força, sabe? Eu fico pensando assim, quando a gente fica olhando de longe, né? Quando você não venceu o Olímpia do ano passado, e discussões à parte de quem poderia vencer ou não, não é isso que interessa. O que interessa é como você resolveu decidir as coisas a partir desse acontecimento. É de uma grandeza, porque eu vejo você no topo, como muitas pessoas veem, né? Mas eu vejo uma Ângela diferente da maioria, porque eu tinha o privilégio de conhecer você um pouco mais de perto. Então você é como uma árvore com uma copa muito lá alta, lá em cima, uma árvore muito alta. Mas para ser uma árvore muito alta, a sua raiz tem que ser profunda. E lá embaixo é escuro, não tem luz, é silêncio. Pode parecer desesperador, mas é onde você vai buscar a força para ser mais alta. Então, quer saber? Não me interessa se você vai vencer o Mr. Olímpia. Para mim, para o Márcio, não me interessa saber. Me interessa saber a pessoa que você é, que poderia vencer ou não. Isso não muda nada a Ângela Borges. Pode mudar a atleta, mas a pessoa Ângela não muda. E é isso que fica para mim quando eu lembro de você. Essa garra, esse estoicismo dela, né, que talvez ela não tivesse essa consciência de tão estoica que você é. E você é isso para mim. Então, eu queria agradecer você também. E agradecer a participação de vocês dois nesse Mad Max Podcast. Eu queria deixar um espaço para vocês, dizer alguma coisa para as pessoas que estão te acompanhando, ou para um menino ou uma menina que esteja lá. Cara, eu tenho essa visão do Wander, né? Eu gosto dessa questão do marketing, da mídia digital. Quero trabalhar com isso, mas não sei direito como fazer, ou estou copiando todo mundo, ou sei lá, alguém que você possa incentivar. E depois a Ângela também, tantas meninas hoje querem ser Ângela, até meninos querem ser Ângela Borges hoje em dia. Marção, muito obrigado, né, pelas palavras aí, sabe que a recíproca é verdadeira, a gente tem uma convivência breve, mas muito intensa de aprendizado. Uhum. Você sabe que, né, somos a média das pessoas com quem convivemos, e se hoje nós, né, podemos observar a nossa própria evolução e ver que a gente consegue se destacar nesse mundo de 8 bilhões aí que estão chegando agora, é porque estamos apoiados em ombros de gigantes, né? Estamos aqui com você, com tantos outros profissionais que nos engrandecem, que passaram pela nossa vida em algum momento, né? Que talvez hoje não estão mais tão próximos, mas a gente aprendeu com essas pessoas no caminho. Seguimos com a leveza de que entregamos também o nosso melhor para elas, né? Algumas fizeram muito bem e continuam fazendo com aquilo que também nós deixamos, e algumas não tiveram o mesmo proveito daquilo que a gente aprendeu junto na época, mas ter essa oportunidade de vir aqui falar, né, frente a você, com o alcance que tem, né, nesse ambiente, que é um ambiente já mais culto, porque hoje, claro, tem podcast desde zoeira até os mais técnicos, né, e falar para essas pessoas que estão acompanhando. Muita gente me manda mensagem. Ontem ainda um rapaz, né, veio justamente com esse questionamento: o que eu devo fazer e tal. Robson, ele vai com certeza ver esse podcast. Ele me chamou e pediu ajuda porque ele está vendendo bala no semáforo para sobreviver. E o que eu falei para ele foi: cara, a gente precisa descobrir em você o seu verdadeiro potencial, aquilo que você tem de bom. Então, assim, faz uma lista com as 5 coisas que você acredita que você é bom. Não importa se é correr, se é falar, se é fazer cálculo, né? E a partir daí a gente vai começar a entender um caminho. Agora, você precisa saber se você quer ser o cara que aparece, o cara da mídia, o cara que faz a foto, ou se você quer ser o cara do backstage. As duas coisas são extremamente importantes e cada uma vai ter um impacto, tanto pessoal quanto na vida dos outros, né? Eu estou numa posição em que, assim,
raras vezes eu venho e falo, e fico aqui junto com a Ângela frente. Eu estou sempre mais no backstage. E me sinto muito confortável. Se hoje o papo fosse só com a Ângela, eu estaria ali, feliz da vida, assistindo. Então, encontrar isso, encontrar aquilo que você é bom, que é muito difícil, né, de você se conhecer, e para isso, né, vamos aí resgatar, né, Sêneca, para entrar nessa busca de entender o que a gente é bom, e pegar isso que é você bom, e entregar o teu melhor pensando em mudar a vida de alguém. Então, do Robson, por exemplo, né, a minha orientação para ele, né, foi, cara, se você é vendedor num semáforo, num sinal, você já tem uma habilidade de vendedor nata, porque você sai de casa todos os dias, ficar lá no sol, vendendo bala no semáforo, já mostra que você é muito forte e que você não desiste. Então, vamos tentar escalar essa tua venda aí para uma loja, para uma concessionária, né? E de repente, quando você se der conta, você vai estar trabalhando num outro patamar de negócio. Agora, tudo tem uma dor, né? Tudo tem um processo, né? Vai ter que ser um aprendizado, vai ter que continuar estudando, vai ter aqueles momentos de dúvida, o tempo parece que não anda, e aí você olha a rede social, tá todo mundo postando que comprou, que fez, que vestiu e tem carro, né? E você olha aquilo e às vezes toma como verdade absoluta, né? E sabemos que não é. Então, o meu recado para cada um que está assistindo, que acompanha a gente, né? Primeiro agradecer muito aí pelo espaço e por vocês nos acompanhar, mantenha-se firme, dê o seu melhor, descubra aquilo que você é bom e pense em como mudar a vida de alguém a partir disso. Muito obrigado e à disposição para o próximo aí. Vai ter. Bom, eu queria agradecer muito, Márcio, o convite, a oportunidade, as palavras, dizer que eu sou uma grande fã do teu trabalho também. A gente, apesar de não se conhecer há muito tempo e não estar próximo o tempo todo, o Wander falou uma coisa que é muito verdade, que é a intensidade. Às vezes você tem um amigo de uma vida inteira, mas a amizade não é tão intensa quanto pessoas que você conhece faz 1, 2 semanas, um mês ou, né, um ano. E eu sinto essa intensidade, tanto tua, da Bruna, sempre quando a gente se encontra, vocês são de um carinho enorme com a gente também, a Bruna também, né, quero deixar um beijo aqui para ela, e conheci tua filhinha também, amor, muito inteligente, né, eu vejo muito de vocês, né, nela ali também, então eu queria agradecer muito e dizer que a recíproca de tudo é verdadeira, e você falou muito da força ali, né, do inspirar, da força da árvore que está na terra, numa raiz muito profunda. Essa força que eu quero deixar para todo mundo, porque eu vim do nada. Eu vim de uma condição muito humilde e tudo que se mostrava era para que eu não tivesse o sucesso que eu tenho hoje. E aí eu quero deixar uma fala aqui para todo mundo no que é o sucesso. O sucesso para um é diferente do sucesso para outro. Se você está na tua casa com a tua família, indo para o teu trabalho, voltando todos os dias, e no final de semana você curte com a tua família e você não quer nada além disso, você encontrou o sucesso. O sucesso não quer dizer você ser um super empresário, ter uma conta bancária milionária e ter uma rede social gigantesca e ser famoso. Isso é o sucesso para uma pessoa e pode não ser para outra. Então, a gente não pode dizer que a pessoa que não tem isso, ela não teve sucesso, se ela está feliz com aquilo. Muitas pessoas não gostariam do nosso sucesso. Né? Então, o que eu queria deixar muito para vocês é isso, e que essa força que vocês veem em mim, que vocês possam sentir ela em vocês e tirar proveito dela, porque tudo que eu faço na minha rede social, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, tanto para o Tia Ângela Borges, para qualquer rede social, YouTube, Instagram, pensando que eu vou atingir uma pessoa com aquele vídeo, com aquele ensinamento, que eu vou motivar uma pessoa a sair de um estado de obesidade, né, a sair... a obesidade, a gente sabe que hoje é uma doença muito séria no Brasil, a depressão. Então, se de alguma maneira a minha força em atravessar, né, essa rede social, chegar na tua casa e tocar o teu coração, para mim, esse é o meu verdadeiro prêmio. O meu prêmio não está lá no primeiro lugar, no tanto de troféu que eu tenho na minha casa, no que eu tenho na minha conta bancária ou nas minhas empresas, enfim. O verdadeiro prêmio para mim, o que faz sentido para minha vida,
é os depoimentos que as pessoas, através do meu trabalho, né, vêm para mim falar que eu fiz diferença na vida das pessoas. Então, eu quero que vocês aí de casa sintam essa força e que usufruam dessa força, porque se eu conseguir, qualquer um de vocês pode conseguir também. Agora vai ter que trabalhar duro. Que maravilha! Queria agradecer muito também o pessoal de casa que nos assistiu, tiveram essa paciência conosco. Gostou? Gostou mesmo? Então vai, inscreva no canal Mad Max Podcast, ativa a sineta aí para receber as notificações com esses grandes nomes do estoicismo do mundo: Zenão, Sêneca, Epicuro, Marco Aurélio, Vanderborges, que dizem o seguinte, que você pode ser feliz com o que você tem. Gente, obrigado. Obrigado, beijo, hein? Obrigada. e até a nossa próxima. Até o nosso próximo. Não esqueça aí, galera. Manaus, dia 16. Porto Alegre, dia 12. Rio de Janeiro, segunda-feira, dia 10. Aracaju, dia 8. Vamos estar nessa região toda aí. Só na região do Brasil inteiro. Que maravilha. Maravilha. Show de bola. Obrigado. Obrigado. Olha aqui, produção. Respeito muito o trabalho. Sempre respeitei isso aqui. Mas... Às vezes a coisa caminha, né? Mas eu acho que foi